Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme e falamos sobre temas e diversas maluquices que surgem por causa dele, como por exemplo, a menina que é viciada em coisas esquisitas, a discussão de relacionamento que impacta a segurança global e tá saindo da jaula monstro! Pra sair no soco com outro monstro. Eu sou o Tomzeira e Chip. Oi. Quem é o seu grude? Meu grude são os gatos, claro, né? Durmo com eles, acordo com eles, janto com eles, almoço com eles, vou no banheiro com eles e por aí vai. Você querendo ou não, né? Porque... Sim, não é a minha escolha, é verdade. Então. André sabe, né? Também tem um grudezinho aí. Eu não tenho tanto não, mas a Marina tem. Ela fala que é a sombra dela. Ela vai andando e o gato vai junto. Em casa a Thaís levanta, vão 5 gatos atrás dela. Nossa senhora. Mas diga aí então, Andrezinho. Que super-herói conseguiria sair na mão com o Godzilla? Pode ser da Marvel, DC, Turma da Mônica, quem você quiser. Olha, eu poderia falar que é o Batman, mas iriam me dizer que eu tô... um pouco exagerando. Talvez um pouco obcecado, né? Olha só, tem até um desenho do Batman que ele tem um mecha, viu? O Batman tem um mecha. Isso é um Batman Ninja, eu acho que chama, que é meio um anime. É bem interessante, é bem maluco, na real. Sério que existe um Mecha Batman? Existe um Mecha Batman. E tem um Mecha Coringa também. Nesse desenho, ele usa o Mecha Batman pra bater no Mecha Coringa. É um desenho bem maluco. O Batman pega qualquer um. Mas eu acho que pra ficar uma luta mais espetacular, digamos assim, porque o Batman vai ter que fazer o Godzilla dormir, né? Alguma coisa assim. Se for pra pegar na porrada mesmo, acho que é o Superman, né? Tem que ir. Aí vai pra cima. Ou então o Dr. Manhattan, que também é de atômico. E aí os dois, pô. Podia ser o Homem-Formiga também, né? O problema é que um filme desse ia ficar mais azul do que o filme normal. Dr. Manhattan com Godzilla, nossa senhora. Haja tom de azul. Haja Smurf. Ô, Dudu. Oi. Qual é o seu estado de espírito quando você é acordado de um sono profundo? Detesto ser acordado. Bicho, puta que pai. Nossa, eu não sei pra acordar mal-humorado. Quando me acordam. Pois é. Não posso ser acordado. Eu acordo mal-humorado. Nossa, cuspindo marimbondo. Detesto ser acordado. Ser acordado naturalmente, beleza. Mas ser acordado é pra mim infernal. Se você fosse um monstro gigantesco, você também destruiria a cidade, porque você foi acordado. Então, o despertador eu não considero. O despertador tá programado pra me acordar, tudo bem. Agora, se me acorda antes, e aí tá o problema, né? Tem 2 dias atrás aí que o Henrique começou a passear na minha cabeça 4 horas da manhã. Quem sobrou? O Tom. Diga. Se você fosse um rei, o que você faria de mais extravagante? Você é um rei, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Nossa, rei absolutista. Absolutista, pode fazer o que você quiser. Caraca, eu preciso de mais extravagante. O Rei Sol. Você é o Rei Sol. Loucura. Você tem algum lugar específico? Não, o que você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser. Você é rei. Nossa, hoje em dia, o que eu faria? Festa semanal após degolar um bilionário. Você ia ser o único bilionário existente, né? Aí foi lá, cortou a cabecinha do bilionário, é festa. Tá vendo? Por que as pessoas não podem ser reis? Pois é. Sou quase que um déspota esclarecido fazendo isso. Tá certo. Então é isso. Vamos conectar a pipoqueira numa estação de energia para conseguir fazer uma tempestade de pipoca. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Eu sei muito bem o que ajudei a construir o protótipo. Quem é ele? Sam Coleman. Eu sou o chefe do setor de tecnologia. Eu entrei pra Monarca pouco depois que você saiu. Eu sou fã da sua mulher, do trabalho dela e do... Sessão aleatória. Começando mais
um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais titânico da Baixa Podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferido das cientistas que inventam dispositivos geniais para interagir com animais exóticos que se alimentam de energia nuclear. E aqui no Sessão Aleatória nós já falamos de grandes mulheres inventoras, no episódio 66, do De Volta para o Futuro 3. Já falamos sobre inúmeros animais exóticos, como o axolote, no episódio 84, de Como Treinar o Seu Dragão 3. E já falamos sobre energia nuclear, no episódio 79, do filme Ex Machina. Todos esses assuntos maravilhosos estão nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E o filme de hoje é Godzilla, o Rei dos Monstros. Continuação do reboot hollywoodiano de um dos monstros mais icônicos da história do cinema. Esse filme foi sorteado do nosso baldinho de sugestões dos ouvintes, que é o baldinho que fabrica novos aleatórios. Olha aí! Então teremos um novo aleatório, nosso querido @RickMercês. É isso? Rick Mercedes. Tá perguntando pra gente? Tá escrito aqui na pauta. Tá perguntando pra mim? Eduardo Henrique Vasconcelos. Tem o nome, Eduardo Henrique Vasconcelos. Tá. É isso. Mas o arroba dele é Rick Mercês. Pode ser Rick Merces, ou pode ser qualquer entonação que você quiser, porque não tem acento. E foi ele que sugeriu esse filme maravilhoso no nosso baldinho, com a justificativa de que porque monstros gigantes lutando nunca é demais. Olha, tá certo. Ou como diria o nosso querido Henrique, errado não tá. Errado não tá. O Eduardo Henrique provavelmente assistia muito Jaspion, né? Porque o monstro no final, ele ficava gigante e tinha que o robô... Mas era um robô, né? O robô ia na porrada. Não, tinha o Satan Ghost também, né? Antes então, que acordava os monstros. Ah, o Satan Ghost era o cara que irritava os monstros. É o cara que acorda o Dudu. O melhor acordador de monstro e fazedor de monstro é o Gyodai. Ah, o Gyodai, ele fazia esse cara gigante. Ele fazia como ninguém. Isso. O melhor de todos. Então, gente, é isso. Nós estamos nessa tradição aqui também em casa, porque nós vamos falar de tudo isso. Vamos lá, então, falar do filme, ó. Godzilla, o Rei dos Monstros, é um filme de 2019, dirigido pelo Michael Dougherty, com roteiro do Michael Dougherty, Zach Shields e Max Borenstein. O filme estrela o Kyle Chandler como o Dr. Mark Russell, a Vera Farmiga como doutora Emma Russell, a Millie Bobby Brown como Madison Russell, que é a filha dos dois, né? E o Ken Watanabe como o Dr. Ishiro Serizawa. Vamos começar falando um pouco então desse diretor aqui, ó, Michael Dougherty. Esse cara nasceu nos Estados Unidos em 1974, se formou em artes pela New York University, aí no IU, em 1996. Durante a faculdade, ele começou a produzir e desenhar curtas-metragens de animação, alguns dos quais chegaram a ser exibidos na MTV e na Nickelodeon. Mas ele começou a carreira no cinema como roteirista. Ele foi um dos roteiristas do X-Men 2, de 2003. É aquele filme do Stryker, né? E também do Superman O Retorno, de 2006, que é aquele Superman mala, do Bryan Singer. Mas como diretor, ele é relativamente inexperiente. Ele só tem 3 longas... Não, é sacanagem falar isso. Ele é pouco experiente. Ele só tem 3 longas no currículo. Ó. A sua estreia como diretor foi uma comédia de terror chamada Contos do Dia das Bruxas, 2007. Depois ele dirigiu e coescreveu a comédia de terror natalina chamada Krampus, Terror de Natal, 2015. E depois veio esse aqui, o Godzilla, Rei dos Monstros, 2019. Né? Ele foi contratado inicialmente como roteirista, mas ele acabou assumindo a direção quando o Gareth Edwards, que tinha dirigido o primeiro Godzilla, em 2014, acabou largando o projeto para fazer o Rogue One, em 2017. Tá certo. Aí o cara foi promovido, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Foi esse o esquema. Vamos então pro nosso querido quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre alguns trabalhos que a gente viu e outros que a gente nunca ouviu falar das estrelas desse filme. Você viu ou não viu? E aqui, ó, a gente tem algumas figurinhas repetidas aqui, ó. A gente já falou um pouco sobre a carreira da Vera Farmiga num episódio recente. Ela tá no Invocação do Mal. Foi o episódio 159. Sim. Não é isso? Ela faz lá a Caçadora de Fantasmas. Eu chamo de Vera Farmiga. É Vera Farmiga, exatamente. E a Millie Bobby Brown, a gente já falou lá no início de Sessão Aleatória. Ela tá no episódio 18 do filme Enola Holmes. A gente fala um pouquinho lá da carreira dela, né? É verdade. A Millie, nossa querida Eleven, do Stranger Things. Então, pra dar uma variada aqui, eu vou falar sobre outras figuras desse elenco, começando pelo Kyle Chandler. Esse cara nasceu nos Estados Unidos em 1965.
e começou a carreira na TV. Aqui, ó, a estreia dele foi um filme chamado Quiet Victory, The Charlie Wedemeyer Story. Ninguém nunca ouviu falar nisso? Primeiro papel regular dele... pra que tá isso aqui na pauta? Primeiro papel regular dele na TV foi numa série chamada Homefront, da ABC. Acho que não chegou a passar no Brasil, não. Mas ele ganhou destaque mesmo, foi numa outra série chamada Early Edition. No Brasil, chamou Edição de Amanhã. Vocês já viram isso? Passava na Record. A premissa era bem inteligente. Qual era a premissa, Tom? A premissa era o seguinte, ele era um cara normal, a única coisa que acontecia é que ele recebia o jornal do dia seguinte. Doideira? Só ele. E aí ele tinha 24 horas pra resolver os problemas. Chegava o jornal na porta dele e aí o jornal era com a data do dia anterior e tinha várias ocorrências ali e ele escolhia uma ocorrência pra ele resolver. Alguma situação que saía no jornal pra ele resolver. Então é um negócio meio viagem no tempo. Ele sabia isso. O que ia acontecer. Uma premonição. Ele sabia o que ia acontecer naquele dia. Ele sabia o que ia rolar no aquilo dia. que ia acontecer naquele dia. Ele tinha o apoio de uma mulher que era tipo uma melhor amiga dele. Números da loteria. Pô, fantástico. Não, ele falava que ele não podia fazer isso. Já resolveram isso. Porque senão não tinha seriado, né, cara? Se o cara... Aí ele falava que ele não podia fazer isso. Então era bem interessante a premissa, era bem legal. Era umas coisinhas simplesinhas, assim, sabe? Mas a série não explica por que ele recebia esse jornal, não, né? Não. Isso é a melhor coisa, não precisa explicar. É isso mesmo. E era aqueles episódios que são autocontidos ou ele tinha uma continuidade, tipo, tinha um arco maior que acontecia? Isso eu já não lembro, tinha porque era tipo de série que passava bem na hora do almoço, sabe? Então você não... Nem eu e nem a Record tinha uma preocupação com colocar o episódio na ordem certa. Na ordem, né? Pegava a fita cassete que tava lá e era isso aí. Não, mas o episódio acabava, a historinha acabava. Mas tinha umas histórias que eram recorrentes. Mas tinha um final? Tipo, no final descobria de onde veio esse jornal? Tinha final, mas tinha umas coisinhas que o final da série, isso eu realmente A série teve um final ou não? Isso eu realmente não lembro. Eu acho que não teve, não. Simplesmente foi cancelado, eu acho. Tá certo. Mas ele teve em outra série também, que fez mais sucesso ainda. O papel que consagrou o Kyle Chandler foi do treinador de futebol Eric Taylor na série Friday Night Lights. Tem essa série que o pessoal gosta bastante mesmo. Era um negócio de futebol americano, não era? Isso. Mas é que fala aqui que ele ganhou Emmy, ele ganhou um monte de prêmio nesse negócio. Eu sou um fã do Kyle Chandler. Então, aí depois esse cara foi pro cinema e ele tem uma filmografia aqui respeitável, que ó, ele tá no King Kong de 2005, que é o do Peter Jackson, né? O Dia em que a Terra Parou, de 2008. Esse eu já não sei. Esse filme é bom, é uma refilmagem, né, de um clássico de ficção científica. Que ele é bom, né? Tipo assim, é um filme, né? Tem o... é um filme. Tem o Keanu Reeves. É que o original é um clássico dos anos 50, eu acho, né? Depois dessa refilmagem aqui, bom, é interessante. Aí ele tá no Super 8, de 2011, no Argo, de 2012, A Hora Mais Escura. Esses filmes todos aqui foram Oscar, né? Então esse cara tá A Hora Mais Escura né? Aqui, ó, ele tá no Lobo de Wall Street, de 2013. Também, o Oscar, né? O Argo também. O Lobo de Wall Street, ó, ele fez um dos policiais lá que fica perseguindo o Leonardo DiCaprio. E ele tá no Manchester à Beira-Mar, 2016. Esse eu não assisti. E um filme que vocês, não sei se vocês lembram disso, porque eu assisti no filme, eu lembrava da cara dele, mas eu não lembrava de onde. É porque o primeiro episódio do Sessão Aleatória, ele tá lá. Foi o Noite do Jogo. Game Night. Sim, ele é o irmão mais velho. Ele é o irmão mais velho, isso mesmo. É o cara que contrata, né, a noite lá. O cara que contrata ele contrata o jogo. O teatrinho lá. O teatrinho, e aí gera a trama toda. Isso mesmo. É isso aqui, ó. Depois ele fez esses filmes do Godzilla, né? Ele tá nesse aqui, o King of Monsters, e no filme seguinte, que é o Godzilla vs Kong. E o trabalho mais recente dele foi num filme da Netflix chamado Terra dos Sonhos, 2022. Agora, a gente não viu o Kyle Chandler no Grey's Anatomy, que é uma das séries mais intermináveis da história da TV. Já tá na 20ª temporada. O Kyle Chandler fez uma participação de 2 episódios na 2ª temporada. Foi ao ar em 2006. Ele fez o Dylan... Nossa, em 2006? 2006, Tom. Você lembra o que você estava fazendo em 2006? 2006 eu tava no 2º ano da faculdade. Você tava assistindo Grey's Anatomy? Não tava. Pois é. Então você não viu o Kyle Chandler lá, perdeu essa oportunidade única na vida. Entendi. E vamos falar também do Ken Watanabe, que é um ator japonês, nascido em 1959. Esse cara, né? Aí sim, pô. Estamos falando de um ator de verdade. Ele tem uma história curiosa, olha aqui. Ele tocava trompete quando ele era criança. E o sonho dele era ser músico.
Só que como ele nunca estudou música formalmente, né, ele tocava de ouvido, ele não conseguiu entrar pro conservatório, porque não passou na prova, né, basicamente é isso. E a família dele na época estava passando por uma dificuldade financeira, não conseguiu colocar o cara em aula de música. Ele falou, então o que tem mais perto de música aqui, né, que eu consigo ainda ser criativo e tal, e resolveu investir na carreira de ator. Ele se mudou para Tóquio em 1978 e se juntou a uma trupe de teatro. Daí ele participou de diversas montagens de sucesso, até que em 1982 começou a atuar em séries para TV japonesa, onde ele ganhou notoriedade fazendo papéis principalmente em séries de samurais. Daí nos anos 90 ele passou a focar no cinema, né, participando de diversas produções de sucesso também e ganhando vários prêmios no Japão. E o sucesso internacional só viria em 2003. Você vê que o cara começou a carreira em 78, então assim, mais de 20 anos depois, né? Quando ele participou da sua primeira produção de Hollywood, que foi o Último Samurai, o épico estrelado pelo Tom Cruise. Sim. O Tom Cruise, ele é o cara que vai pro Japão, né? Eu não lembro exatamente qual é a história, mas ele lidera uma revolta lá, né, de uns caras e tudo. O clássico Pocahontas, Avatar, um colonizador que entende a cultura e resolve lutar por eles. É isso. É meio que um Dança com Lobos. Dança com Lobos, né? Isso. Dança com Lobos. É meio bizarro, né? Esse enredo é meio bizarro, mas é um enredo bem Hollywood, né? pouco Tem um provável. cara americano que vai lá pra... Bem Hollywood. Exato. Extremamente. O cara Vai entrar pro no Japão cultura pra dos salvar outros os e virar japoneses herói. dos samurais. Nossa senhora. É isso mesmo, é uma apropriação, né? Meio bizarra. É um bom filme, né? Tirando essa temática que é meio bizarra. O filme é bom, pô. A produção é boa. Não é. Olha aqui, ó. Ken Watanabe acabou sendo indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. E aí que ele chamou a atenção dos produtores e diretores de Hollywood, né? Ele entrou, foi meio que o filme que abriu as portas pra ele. E a partir daí, ó, aí o cara fez, né? Que aqui, ó, Batman Begins, próximo projeto dele. Ele fez o Ra's al Ghul, né? No Batman Begins. Depois, Memórias de uma Geisha, 2005. Bom. Isso não vi. Deixa eu botar esse filme no baldinho. Pô, vamos botar. Pode pôr. Memórias de uma Geisha, 2005. Ele tá também no filmaço, que é o Cartas de Iwo Jima. Esse Filmaço. é um filme incrível. Inclusive, ele é curioso, porque eles são 2 filmes, não é isso? São 2 perspectivas. Exatamente, que conta a invasão do Japão, não é isso? Só que da perspectiva do exército japonês, né? E o outro filme da perspectiva do exército americano. É do Clint Eastwood. Clint Eastwood. Agora, você sabe o que é bizarro desse filme? Outro dia eu lembrei desse filme, falei, pô, tá aí, eu queria rever esse filme. Não tem em nenhum streaming. Não achei em lugar nenhum. Sério? Não existe. Não tá em streaming nenhum. Caramba. Então tem que recuperar esse filme aí, gente. Pelo amor de Deus. O filme é recente, pô, 2006. Eu acho que é porque ele tem. O Clint Eastwood tem umas tretas com streaming. Será que é isso? É bem difícil de ter filme dele, né? Que ele dirigiu. Pode Se parar ser. pra pensar, os filmes que ele dirige são bem poucos que tem. Olha aqui, ó, o Ken Watanabe também tá em mais uma parceria aqui com o Christopher Nolan, né? A Origem, 2010. Tá lá com o Leonardo DiCaprio. Sim. Fazendo seu Inception. Depois ele fez esse papel no Godzilla, né? Do Dr. Ishiro Serizawa. Ele reprisa o papel na sequência, né? Que é esse Rei dos Monstros, que a gente vai falar hoje. E ele tem algumas atuações de voz também nos filmes aqui do Transformers, aqui ó, A Era da Extinção, 2014, e Transformers, O Último Cavaleiro, 2017. Eu já não tenho noção nenhuma do que são esses filmes Transformers mais. Não. Eu vi os 2, 3 primeiros ali, olha lá, cara, que já deve estar no 6, 7. Mais recentemente ele estrelou um drama policial da HBO Max, que é o Tokyo Vice. Alguém viu isso aqui? Tô assistindo. Tá assistindo? Não, mas muita gente elogia essa série, falando que é uma das melhores séries que tá rolando aí no momento, hein? Olha aí, cara. É boa. É muito boa. Como é que chama? Tokyo Vice. Tokyo Vice. Tokyo Vice. E o trabalho mais recente dele foi num filme de ficção científica, The Creator, 2023. Eu assisti esses dias, The Creator, viu? É um filme visualmente muito legal, mas a história é meio mais ou menos, assim, uma temática meio, sei lá. Mas vale o filme, é um bom filme. Agora, nós não vimos o Ken Watanabe num clássico aqui do cinema japonês, da cultura japonesa, eu diria aqui, ó, Pokémon, Detetive Pikachu, 2019. Legal. Vocês viram isso aqui? Não. Ninguém viu? Filme infantil, né? Você não é fã do Pokémon, Oxi?
Não, já tá um pouquinho grandinho demais pra curtir Pokémon. Eu já tenho Mas eu vou falar de Pokémon hoje. Vai falar de Pokémon? Vou falar de Pokémon. Vou mencionar Pokémon. Eu já tenho o seu nome de Pokémon, Xi. Você seria o Pikachu. Pikachu, sim. Mas o Ken Watanabe, ele fez o papel do Tenente Hide Yoshida. Vai saber, né? Vai saber o que é isso. Ó, vamos lá, gente. Sinopse do IMDb do Godzilla, o Rei dos Monstros. Esse aqui tá bonito. Uma agência zoológica enfrenta uma bateria de monstros de grão tamanho, incluindo o poderoso Godzilla, que colide com Mothra, Rodan e seu maior inimigo, o Rei Ghidorah de 3 cabeças. É isso. É isso. Cara, é exatamente O que seria uma agência zoológica? O cara agenciam monstros, é isso mesmo. Não monstros Uma agência S.A. zoológica, Xi, é uma agência que os caras pesquisam bichos. Isso é uma agência zoológica. Tá bom. Bichos de grão tamanho, eu diria. Grão tamanho. De grão Os tamanho. graúdos. Só graúdo, só bicho graúdo. Esse filme aqui, ele tem um pequeno problema, que eu não tinha percebido, mas ele é uma continuação do outro filme, né? Isso. Então, É um problema sério esse. o nome do filme engana, porque é uma sacanagem, porque no final Porra, aparece chama no Godzilla crédito lá, 2? pô, aparece escrito seu tamanho, Godzilla 2. Só que os caras não botaram isso no nome do filme, pô. Ah, não? Não, o filme chama Godzilla, o Rei dos Monstros. O que você acha que é? Eu achei que era o Não, primeiro. pra mim apareceu o 2. Não. Pra mim no cartaz. Ele aparece no crédito do filme, é isso que eu tô falando. Aparece no crédito, mas ele não aparece no título do filme. No título não, no título. Em português, né? No inglês, sim. É Godzilla 2. Sim. Mas enfim. Então, assim, como eu não vi o primeiro Godzilla dessa série de 2014, então eu tive que recorrer aqui, né, aos conhecimentos do nosso querido Google. O que acontece é o seguinte: 5 anos após a existência do Godzilla e outras criaturas gigantescas chamadas Titãs ser revelada ao mundo, a doutora Emma Russell é parte da organização Monarch, que há dezenas de anos pesquisa essas criaturas. Ela desenvolve um equipamento capaz de manipular os Titãs de diferentes formas e se une a um grupo de ecoterroristas que acreditam que os Titãs podem salvar a Terra do impacto ambiental causado pela humanidade. Então ela resolve usar o equipamento que ela inventou lá para despertar esses Titãs. Só que um deles, que é uma gigantesca criatura de 3 cabeças chamada Rei Ghidorah, se mostra hostil e começa a influenciar as atitudes dos demais Titãs. Ele é o satangos do negócio aqui. Daí, enfurecidos pela influência do Ghidorah, os Titãs avançam sobre diversas cidades do mundo, causando uma devastação jamais vista. E num feroz combate, o Ghidorah acaba derrotando o Godzilla, que é ferido mortalmente. Mas um grupo de cientistas da organização Monarch, liderados pelo Dr. Ishiro Serizawa e o Dr. Mark Russell, que é ex-marido da Emma, né, ainda tem esse rolo aqui familiar, Essa situação complicadíssima. elabora um plano para recuperar o Godzilla e fazer com que ele enfrente novamente o Ghidorah numa épica batalha que vale a sobrevivência de toda a humanidade. É isso o filme, né? É isso. É isso. Eu perdi essa parte dos outros monstros porque eu dormi. Pô, mas é a melhor parte do filme, pô. Pois é, eu dormi. Esse filme, ele tem esse problema aqui da sinopse, porque tem vários conceitos aqui que são introduzidos no outro filme. Essa história do Monarch, esses titãs, tudo isso aqui, quando começa o filme já tá estabelecido. Então já tem, entendeu? Então eles não explicam muita coisa, não. Mas é isso, é monstro gigante, pau quebrando, Godzilla contra Ghidorah, e é isso aí. Vamos lá então, Dudu, você que dormiu aí no filme, a parte que você viu, o que você achou? Ah, meu Deus. Olha só, como era a continuação, por sorte, eu tinha visto o primeiro filme. Eu tava morando em Cava Grande em 2014 ou 2013, sei lá quando esse filme saiu. E aí eu assisti uma sessão dupla lá em Santos. Eu peguei o X-Men do tempo esquecido lá, do passado, do futuro, presente, pretérito perfeito, e depois assisti o Godzilla logo em seguida. Uma vantagem desse filme é que ele realmente trouxe a estética do Godzilla de volta para o cinema, porque o Godzilla que tinha aparecido antes de 2006, com aquele... como é que chama aquele cator horrível? Não, pera aí, Godzilla de 2006... Não tem Godzilla de Isso. 2006. Claro que tem. Godzilla 2006. Matthew Broderick? Matthew Broderick. Isso. Meu Deus, esse filme é dos anos 90. Não, esse filme é de 98, você tá maluco? É. Que 2098, gente? 2006, É, né? esse Godzilla oxe. é antigão. Qual que é os 2006, então? Então, não tem. Eu não sei o que você tá falando de 2006. Não tem Godzilla de 2006. Não é 2006? Não. Godzilla com Ryan Reynolds. Não. É porque o Godzilla de Hollywood, o primeiro é esse de 98, que é o do Matthew Broderick.
Depois, o próximo já foi de 2014, que é esse aqui já, né? Que é o primeiro dessa série. Acho que você confundiu aí com algum outro Godzilla. Broderick, é um de... eu já achei um de 2006 aqui. É 98. É que isso, pô, assistindo um vídeo cassete. É o Godzilla de 98, então, tá bom. Pelo menos ele recupera o formato, né, do Godzilla, o formato original do monstro, porque no filme de 98 do Matthew Broderick, eles transformaram o Godzilla num negócio qualquer. Nossa, aquele filme é muito nada. Era um bicho qualquer, com as pernas compridas. Era mais um dinossaurão, né? Não, agora ele é um dinossaurão. Ele era um alien em 98. Em 98 ele era tipo... Ele transformou... Você assistiu outro filme? Não, bicho. Em 98 ele tinha um formato de um... outro filme que eu lembro direitinho da origem do Godzilla, que os caras estão vendo lá. Tô falando da origem, eu tô falando do formato dele. Tô falando do design do Gojira. Design. Tô falando do design, tá. O design de um alien. Não era o de dinossaurão, que agora é o dinossaurão. É. E aí ele tinha o design de um alien. E todo esquisito. Aí inventaram que era fêmea, que botava ovo... porque quiseram fazer continuação. E o filme de 98, do contrário desse também, é que é um filme todo escuro, né? Então você não consegue ver nada praticamente, por conta da tecnologia da época. Mas, por outro lado, o de 2014, ele visualmente ele é um pouco melhor do que esse agora, porque ele é mais claro. E esse também é escuro, e esse também exagerado nos tons de azul, e também com muitos tons de laranja, né? Muitos tons de Aquela laranja. tecnologia que eles usam lá de fazer filme azul e laranja. É a mesma coisa dos Transformers, esses filmes de ação Transformers de 2 Hollywood, é todo assim, azul e laranja. É, tudo azul e laranja, é isso mesmo. Todo filme de ação é azul e laranja. Eu vi o primeiro filme no cinema, então de 2014, eu achei melhor. No 2014 era o Godzilla, aí apareciam dois monstros, aí um era o macho, outro era a fêmea, ele brigava com os dois. Uns monstros meio voadores lá, não sei que bicho que era. E aí, nesse daí, deu uma continuidade, mas não são os mesmos atores, né? Não, é totalmente diferente. Acho que só o Ken Watanabe mesmo que volta. Mas ele conta a história da mesma família, ou não? Não sei, eu não vi o Pelo primeiro. que pareceu, essa família já tava no primeiro filme e o filho morre. Não, mas era. os créditos, eles não estão, não. Nenhum dos atores. Então, Pode ser exato. que... Olha só, parece que nesse daí, eles jogam pra você que tinha uma família ali no meio da confusão e perderam um filho. É. E não é o do mesmo do primeiro filme. É uma continuidade, porque o que aconteceu no primeiro filme tá valendo aqui, né? Teve uma devastação lá em São Francisco, destruiu tudo e tal. Mas aí eles mudaram todos os atores, então não deram continuidade. Isso. É complicado, porque, beleza, monstro brigando, mas esse filme é muito escuro, tem muita neblina, muita chuva, e lembrou muito do filme de 98. Entendi. Ou de Porque 2006. o de 2014 não era assim. Eu lembro de 2014 que eu vi, pelo menos de 2014 também eu vi no cinema, né? Esse que eu vi no computador. Tem isso também, né? Tem isso. Mas eu achei bastante escuro também e muita cena aproximou muito os monstros. Não sei se tinha, para não mostrar algum defeito técnico que eles teriam, ou dificuldade técnica que eles teriam de mostrar de longe. Mas assim, esse filme tem muito monstro. Então, depois que apareceu o primeiro, aparece no começo a lagarta, né? Que vai virar borboleta. Sim. Aí depois aparece esse de 3 cabeças, não é isso? Isso, exatamente. É o primeiro que eles acordam. Aí quando eles vão brigar, aí eu dormi. Você não tava na vibe de ver bicho gigante brigando. Aí eu dormi, quando eu acordei, eles estavam, tipo, revivendo o Godzilla, curando ele com a bomba atômica. Entendi. Foi um negócio assim, né? Você perdeu só 1 hora de filme, mais ou menos. Ah, tá. Foi só... Pois é. Basicamente, você entrou no buraco de aí, minhoca de temporal, né? Você entrou no início do filme, saiu no final. É isso. Aí eu vi que eles curaram ele e aí ele lutou de novo com um monstrão lá e apareceu a borboleta, aí apareceu um gavião lá esquisito. Esse gavião esquisito é o Rodan, é outro monstro clássico do Godzilla. A gente vai falar mais desses Outro bichos aí. monstro clássico, tá? Você tem uma lista aí, né? Deles. É porque esses monstros, eles são canônicos, eles são monstros clássicos do Godzilla. Então, a Mothra, que é aquela borboleta, o Rodan, que é aquele, parece meio pterodáctilo, o Ghidorah, né, que é o de 3 cabeças, aí o próprio Godzilla, obviamente. Mas tem outros, aparecem outros também, que eles criaram pro filme. Exato. Porque o filme é o Rei dos Monstros, tem que aparecer outros monstros. Tem que aparecer outros monstros. Isso é óbvio. Mas é aquele negócio, o roteiro é bem qualquer coisa. A direção não é também nada espetacular. Não achei nada demais.
E é por isso que eu dormi. Esse filme não me pegou, não. Não te pegou, né? Não me pegou, não. Tá certo. Mas você ia ver a briga dos monstros lá, mas aí eu falei, vai acontecer de novo. Então, bom sonífero, então. E aí, Tom, como foi o Godzilla Rei dos Monstros? Você já tinha visto esse ou o primeiro, algum deles? Não, vi só o de 98 que repassou em 2006. Isso. Como foi, então, repegar a história no meio aí? Então, eu caí nessa história de que eles estavam no primeiro filme. Você achou que os personagens estavam no primeiro filme? Não foi assim, eles mandaram muito bem, porque eles precisaram só de uma cena pra contar toda a história. Na primeira cena, eles contam que se passa pelo drama familiar de todo mundo e que eles perderam um dos filhos e por isso todo mundo se separou e tal. Beleza. Resolvido, já me contextualizei dentro do filme. Achei que eles deveriam, inclusive, ter feito isso no Batman vs Superman. Eu achei o filme, mesma coisa, assisti o filme, acho que era 10 horas da manhã. É um ótimo horário pra assistir no café da manhã, né? Assistindo Godzilla. Ah, não pega nada. E tive que fechar as cortinas de casa, fazer o filme ficar escuro pra conseguir ver alguma porra, porque eu não conseguia ver nada do filme. O filme é muito escuro. Ele é um filme escuro. Exato. O filme é muito escuro, você só vê só o vulto, assim, do Godzilla. E aí é uma zona doida, vira uma rinha de, que nem o Chico falou, vira uma rinha de Pokémon. Eu encontro o meu titã, você vai atrás do seu titã. E aí tem o velhinho do Game of Thrones, aí depois o velhinho do Game of Thrones simplesmente some do filme. É mesmo, é o rei lá. E eu tava esperando mais das cenas de ação, das tretas entre os titãs. Eu esperava um pouquinho mais da trocação de soco entre eles. Achei o Godzilla um tanto quanto desequilibrado pra quem tem um rabo daquele tamanho. Ele cai muito fácil. Tá ótimo. E você, Xi? Xi é um fã do Godzilla. Agora eu quero ver uma opinião embasada aqui. Esses caras que não conhecem nada de Godzilla não tem o que dizer. Diz aí, Xi, qual foi a do Rei dos Monstros? Eu diria porque, assim, os filmes de Godzilla têm que dividir entre os japoneses e os americanos. Sim. E isso é uma tradição que vem lá desde os anos 50. Os filmes japoneses eram adaptados pro mercado americano. Eles tacavam algumas cenas com um ator falando inglês ali no meio, junto os dubladores, e virava um filme americano. Eles mesmo faziam as mudanças dele. Mas então, a relação do Godzilla com os Estados Unidos vem de longa data, mas os americanos nunca entenderam direito o que é o Godzilla, né? Pra eles é um monstrão que destrói. A cidade, tem que ser detida a qualquer custo. E desses, acho que são 5 filmes americanos, ou se você contar as adaptações anteriores, aí deve ter uns 7 mais ou menos. Desses filmes americanos, eu acho que esse é o melhor. Em tudo, em termos de efeitos especiais, da história, dos atores e tal, mas eu vou te dizer que eu não sou fã desse franchise americano do Godzilla, nem com os filmes do Kong, nem nada. Acho que o melhor que eles já fizeram foi a série Monarch mesmo, que eu recomendo, muito boa. Mas dos filmes não sou muito fã, não. O pior de todos é o Godzilla de 98, que, pelo amor de Deus, pegaram as sobras do Jurassic Park ali e fizeram um filme muito ruim. Mas assim, dos filmes do Godzilla americano, eu acho que esse é o menos ruim, na minha opinião. Eu até curto ver algumas cenas e tal, mas assim, prefiro o melhor filme de todos os tempos do Godzilla, que é o Godzilla Minus One. Se você tem que assistir um filme do Godzilla, assista esse. Eu fiquei sabendo desse. Pois é, esse é bom mesmo. Esse é foda. Bem a fim de ver, viu? Ainda não saiu no streaming, eu não consegui ver no cinema, mas todo mundo que viu falou que é excelente mesmo. Cara, é o filme. Eu vi um recente, que é o Shin Godzilla. Ele é também é bom. Ele acho que é o anterior a esse Minus One, né? Que é uma releitura do Godzilla pelo Hideaki Anno, que é o cara que fez o Evangelion. O pessoal aí de anime, o Ranger deve gostar do Hideaki Anno. E esse Shin Godzilla é bem legal. Ele é meio que um bizarro, ele é meio que um X-Men, um Godzilla X-Men, vamos dizer assim, porque ele tem uns poderes ali meio esquisitos, né? Mas tudo bem. Faz parte aí da longa linhagem de Godzillas. Eu acho que é isso, né? Ele fez meio que um amálgama de todos os Godzillas que já teve, né? Ele pegou várias coisas, assim, de vários filmes. E ele usa o Godzilla. É o que você falou, Chico. O Godzilla, ele não é só um monstro que vai destruir tudo, né? Tem um simbolismo ali, e ele serve pra fazer um comentário também sobre a própria sociedade japonesa. Questão de lidar com um desastre quase que impossível, né? Que é o trauma da bomba atômica, né? Tem a ver com isso. Sim. E nesses filmes japoneses ele também foi mudando ao longo do tempo, né? Eu recentemente vi, cara, o primeiro Godzilla, de 54.
que é um filme muito legal. É legal, porque é sério. Exato, não, é um filme muito legal. É uma ficção científica mesmo, né? Sim. Uhum. Tem os cientistas lá discutindo sobre, né, o que é o Godzilla, o que ele não é, como é que você, né, de onde ele veio. E ele surge da bomba atômica, né, que já mostra aí como é que é a relação dele com essa simbologia, né, porque os americanos estão fazendo lá um teste nuclear, né, eles fazem um teste nuclear e acordam Godzilla, tão simples quanto isso. Mas e aí esse filme aqui, você disse que dessa versão americana é o que você mais gostou? Dos filmes americanos, acho que esse é o que eu mais gosto. Você viu o de 2014? Vi. Você achou esse melhor do que o de 2014? Eu não gosto muito da história, não gosto muito dos atores, assim, eu gosto mais da história e dos atores desse aqui. Com relação à cena de ser escura e tal, eu acho que tem a ver com a proposta, mas ele exagerou um pouquinho, exagerou. Eu também acho. Não dá pra assistir de dia, mas É um pouquinho dentro do que eu exagerado. esperava fazer. Porque tem os filmes do Batman também que vão combinar, né? São bem escuros também. Pô, esse último Batman aí, vai assistir 10 horas da manhã pra você ver. Não vai ver nada. Teve um que eu fui assistir no avião, não consegui ver nada, cara. Mas olha só, eu não tinha visto o primeiro de 2014, eu vi esse de 98, que é muito ruim, também nem lembro de nada, mas eu tinha visto o outro, que é o posterior a esse, que é o Godzilla vs Kong, que foi um que saiu na pandemia, ou pós-pandemia, que é o que tem o Mecha Godzilla, e eu achei demais, cara, eu já adorei o filme. Eu achei a história Mecha Godzilla demais, né? A história é ridícula, completamente idiota. Mas assim, o filme é muito legal. Aí, quando eu tava vendo esse, eu falei, pô, é o anterior do que eu tinha visto, né? Falei, então eu vou entender mais ou menos aqui o que aconteceu. E eu gostei também, cara. Eu gostei, porque eu gostei de ver essa recriação, digamos, estilo Hollywood, do Godzilla e daqueles outros personagens ali, que a gente tinha visto, né, aqueles filmes toscos, né, japoneses, que, apesar de serem muito bons, tecnicamente, né, claro, porra, a gente tá falando de filme da década de 50, 60. Então, assim, é uma reimaginação interessante, assim. E eu gostei deles lutando entre eles. Agora, é isso, né, a história é, porra, bota os monstros pra brigar aí. Basicamente é isso. Tem uma mulher lá que faz a máquina, que acorda os monstros, é o Satangos, e eles vão quebrar o pau. E é simples assim. Mas pra ver briga de monstro, eu recomendo ver o Pacific Rim, né? Que é muito E melhor. você sabe que até teve um boato de que ia ter um crossover do Pacific Rim com Godzilla e Kong e todo mundo junto. Nossa. Os caras tão... Mas esse Pacific Rim, o André levou a gente no cinema pra assistir. Não foi lá essas coisas, não. Eu também não gostei, não. Eu lembro que eu fiquei decepcionado Pois é. na época, mas eu sei por quê. É porque eu achei que ele ia ser um filme de ficção científica. Sério. Não E ele não é. Ele é uma galhofa. Não. Ele é uma galhofa meio que, assim, em homenagem aos filmes de Kaiju. Então, assim, ele tem a proposta de ser zoado mesmo. Ele não é um filme sério. Né, tem aquele personagem lá do Hellboy. Como é que chama o cara que faz o Hellboy, gente? Aquele ator é muito bom. O Ron Perlman. Isso. Perlman. E ele é todo caricato, né, no filme. Tipo, eles ele são não- todos os personagens, É, todos os então, personagens sim. são. Verdade. Mas em termos de criação dos kaijus e dos mechas lá e tudo, é muito legal, cara. De parte de design do filme. Então, eu acho que encaixaria Sim. nessa franquia aqui. Eu vou te falar que eu gosto. Eu não sou tão conhecedor do Godzilla, assisti poucos filmes, mas essa série americana aqui eu tô achando ok. Acho que vale sim. Agora, se puder, pô, assiste os Godzilla antigos, principalmente os dois primeiros. Que o primeiro é muito bom. O segundo. Mas pare quando virar a galhofa total, Pare que aí logo, vem o exatamente, filho do tem que parar Godzilla. logo. É isso. Aí, meu Isso Deus mesmo. do céu, cara, tem umas coisas horrorosas depois. Ele foi ficando galhofa também, mesmo na versão japonesa. Foi, porque eles queriam conquistar as crianças, Tinha um né? desenho animado do Godzilla. Tem um que ele tem um amiguinho, né? É o filho É dele. o filho dele? O que é aquilo? Tem um sidekick. Acho que é o sobrinho dele, o Godzuki. É o Godzuki, né? Fizeram o desenho do Isso, Godzuki. com desenho animado, exatamente. Isso aí é do desenho animado. Nos filmes ele tem o filho, Tem um filho nos filmes? tem. E ele faz, assim, também aquela questão de... Ele queria falar com as crianças, então as lutas vão ficando... Ele vai ficando cada vez mais humano, o Godzilla. Ele fica frustrado, ele bate a mãozinha assim que... droga, não consegui. Sabe? Ele fica muito ruim, cara. Muito ruim Esse mesmo. negócio também de conversar, tentar conversar com os bichos, nesse filme me incomodou também. Me lembrou um Jurassic Park que tinha um cara conversando com um Velociraptor. Então, assim, não dá. Eles vão para esse lado de que Eles esses querem que o titãs, eles humano são interaja com o pouco... bicho. Não, meio que a não coisa do King Kong também, né? No Kong eles fazem isso também.
O Godzilla ele é mais primal. Ele é meio... O Kong é que tem mais essa coisa de ser mais relacionado com a humanidade. O Kong ele tem O Godzilla ele é um pouco territorial ali. Ele vai lutar contra o Ghidorah porque o Ghidorah tá no território dele. É meio isso. O Kong interage mais porque ele tem um cérebro desenvolvido, ele tem mais... Ele mata, o outro é um réptil. Se o Kong fosse esperto, ele não ficaria lá nos Estados Unidos, ele iria pro Japão, pô. Os Estados Unidos só querem matar ele, jogar ele de cima do Empire State Building, pô. Não... É dureza. Quem é o Ghidorah que eu não consegui me localizar nessa? É o dragão de 3 cabeças. Ah, tá bom. É um monstrão hoje. Porque enfim, na cabeça que ele era o Tiamat, foda-se. Tá difícil essa referência aqui hoje. Não, esse Ghidorah, a história dele, eu não vi o filme, tá? Tem um filme que é o Godzilla vs Ghidorah, que é o clássico. Mas a história é essa mesmo, ele é um alienígena, na verdade, esse Ghidorah. Por isso que no filme explica que deu ruim, né? O plano deles de controlar os monstros, porque o Ghidorah, ele é diferente. E é por isso que ele exerce aquela influência lá nos outros e tudo. E isso é tudo da versão japonesa mesmo. O japonês é assim também. Eu gostei do design do monstro, então eu estou procurando já o Funko Pop do Ghidorah e do Godzilla. Ótimo, isso. Vamos lá, vamos encher de Funko aí de Godzilla. Procura aí então um do Gamera. O Gamera é do estúdio concorrente da Toho, que era uma tartaruga que disparava tartaruga, fogo isso que eu ia voava. falar. Não, mas esse negócio me conheceu de dragões, eu não vou. E sabe o que é mais impressionante? Cada monstro desses era uma franquia diferente e cada um tem tipo 20 filmes. Então a gente acha que o Godzilla... O Godzilla é um kaiju. Ele é o kaiju mais conhecido fora do Japão, mas no Japão tem vários, né, Chico? O que tem de fã da Mothra, que eu não entendo também qual é a graça da Mothra, mas tem um monte de fã. É, uma mariposa, velho. A Mothra é o bicho da seda? É a mariposa. Nesse filme até tentaram deixar ela mais alienígena também, um pouco diferente, mais monstruosa, né? Mas no original é uma borboleta, né, cara? É isso. Foram nossos testes atômicos que acordaram Gojira. Outros mutos acordaram devido a minerações a céu aberto e sondagens sísmicas. Mas com certeza eles não são monstros. Eles são animais se levantando para recuperar um mundo que já foi deles. Parece até que o senhor quer protegê-los, Dr. Serizawa. Como se os admirasse. Eu admiro todas as formas de vida existentes. Então, minha gente, vamos falar aqui de algumas histórias de produção do Godzilla, Rei dos Monstros. A gente já falou um pouquinho aqui, né? Mas a primeira versão do Godzilla produzida em Hollywood foi a de 98, dirigida pelo Roland Emmerich com o Matthew Broderick, né? Mas era a galera ali dos filmes de desastre. Mas como esse filme foi um fracasso completo, eles acabaram não dando continuidade para a franquia, né? E aí em 2010, uma produtora chamada Legendary Pictures comprou os direitos do Godzilla nos Estados Unidos. E 4 anos depois, em 2014, eles lançaram o Godzilla, o primeiro filme aí dessa nova franquia, e que foi um enorme sucesso de bilheteria e de crítica também. Vou falar desse primeiro filme rapidinho aqui, ó. Vocês falaram dos atores. O primeiro filme é com um cara chamado Aaron Taylor Johnson, que eu não faço ideia de quem seja. Aí tem a Elizabeth Olsen, o Bryan Cranston, nosso querido Heisenberg. Ele morre nos primeiros 5 minutos. Quem, o Heisenberg? Ele é o pai da Elizabeth Olsen e ele morre em 5 minutos de filme. Pô, aí, sacanagem. Tô vendo aqui no elenco, pô, só a cara de... Fiquei puto, exato. Deixou saudade. E tem a Juliette Binoche também, nesse filme. Então tem um elenco caprichado aqui, né? Então assim, o filme foi um grande sucesso. Então, claro que os executivos dessa Legendary Pictures já, né? Falaram, pô, vamos trabalhar nessa sequência aí, minha gente. E aí eles adquiriram os direitos de adaptação de 3 outras licenças da Toho, né? Que é a dona do Godzilla no Japão. E eles compraram então a Mothra, o Rodan e o Rei Ghidorah. Esses 3 personagens aí que a gente tava falando. Tem outras franquias de sucesso no Japão também. A Legendary também tinha adquirido a licença de uma outra franquia de sucesso, que era o Kong, né? Um pouco antes. Daí, em 2015, eles anunciaram a intenção de juntar as 2 franquias e fazer um filme chamado Godzilla vs Kong, que seria dirigido pelo Gareth Edwards, né? O mesmo diretor do Godzilla. É porque entre esses 2 Godzillas é o filme do Kong, né? Da ilha lá. É verdade. Na sequência desse, eles chamam isso de Monsterverse, né? Então a sequência é o Godzilla de 2014, aí teve o Kong Skull Island 2017, na Ilha da Caveira, que chama em português. Isso. E depois veio o Godzilla Rei dos Monstros 2019. Então, na verdade, esse é o 3º filme dessa série
né? O segundo do Godzilla, o terceiro da série. Só que o que aconteceu é que, como eu comentei lá atrás, o Gareth Edwards já estava trabalhando no Rogue One, né? Então, parece que o pessoal do estúdio começou a pressionar ele, pô, vamos fazer o filme, vamos fazer. Ele falou, cara, é o seguinte, eu tô fazendo meu filme aqui, passa pra frente, pode achar outro cara e tal. E ele pulou fora do projeto. E foi aí que o pessoal do estúdio anunciou o Michael Dougherty, que era um dos roteiristas do filme, como diretor, né? Promoveram o cara lá, falou, ó, a história é sua. A ideia desse Michael Dougherty era fazer um filme de ação desenfreada. Como o primeiro filme do Godzilla, você que viu aí, Dudu, você pode confirmar, parece que o filme era mais lento, né? Ele construía mais um suspense em torno do Godzilla. No final, que isso? Porque eles estão entendendo o que é o monstro e tal, eles descobrem, né? Então, no final ali que tem a porradona. Dizem até que ele demora a aparecer no filme, né? Demora, isso. O filme é bem um drama. Então esse cara, ele veio com uma pegada e falou assim, não, eu quero fazer um lance diferente. Ele até se comparou, o cara é meio maluco também, né? Ele falou que ele queria fazer a mesma coisa que o James Cameron fez no Aliens em relação ao primeiro filme, né? Do Alien. Sim. O Alien é um filme de suspense e o James Cameron foi lá e fez um filme de ação, né? Então essa era a mesma ideia do cara. É, né? Maluco. Ele achou que ele tava na pegada do James Cameron, então ele queria fazer um filme de ação, né? Com o Godzilla. E o estúdio deixou ele bem à vontade para fazer o que ele quisesse. A única exigência que eles fizeram foi de que eles tinham que usar, né, as novas licenças que eles tinham comprado lá. Foram esses 3 personagens aí que eu citei, o Mothra, Rodan e Regdorah. Daí, já com a intenção de amarrar todos esses filmes num universo coeso, eles escalaram o Max Borenstein. Ele tinha sido o roteirista do primeiro Godzilla e do Kong Ilha da Caveira, né, o reboot de 2017. Então, assim, já começaram a juntar tudo. Falaram, pô, faz aí uma história, né, que vai conectar com as outras. O Michael Dougherty começou então a trabalhar no design do Godzilla. E aí é o que o Dudu comentou também. Ele fez várias modificações em relação ao monstro de 2014, com o objetivo de deixar ele mais fiel ao design original de 1954. E assim como os outros kaijus, né, que apesar de serem totalmente redesenhados para o filme, mantiveram várias de suas características originais. O filme ainda introduz diversos novos titãs, que não são os novos titãs da DC, né? São os novos titãs. Nossa, gente, essa piada ficou difícil. Eles introduziram vários novos monstros que não são da franquia da Toho, né? E foram criados especialmente para o filme. E o Dougherty ainda conta que ele tentou introduzir um outro personagem icônico da franquia, que é o Mechagodzilla. Só que aí, limitações de tempo e orçamento fizeram com que ele cortasse o cara do roteiro, né? Não teve Mechagodzilla nesse. O Mechagodzilla acabaria sendo apresentado no filme seguinte, né, no Godzilla vs Kong, de 2021. Foi esse que eu vi e é muito legal também. As filmagens do Godzilla Rei dos Monstros aconteceram entre junho e setembro de 2017, mas a pós-produção tomou 14 meses adicionais, sendo finalizada só em novembro de 2018. E se vocês acham que isso é muito, na verdade podia ter sido muito mais, porque para acelerar o cronograma, eles dividiram o trabalho e contrataram 6 estúdios de efeitos visuais diferentes para trabalharem no filme. Então isso permitiu com que eles finalizassem o filme dentro do prazo deles lá. Mas por outro lado, cria um pouquinho dessa inconsistência, né? Tem algumas cenas que realmente você percebe que, pô, os caras cortam um pouquinho de... Como é que fala isso? Eles fazem uns atalhozinhos, né? Então é isso, muita cena de noite, muita chuva, muita névoa, né? Pra tentar, dar uma folga pros caras do efeitos visuais também, porque senão ia ser difícil. E a outra curiosidade aqui é que esse filme foi a estreia no cinema da Millie Bobby Brown, né? A nossa querida Eleven. Esse filme aqui veio antes do Enola Holmes, né? Que é o filme que a gente comentou antes. Ela tá bem mais nova. Tá bem novinha, né? Ela participa dos outros filmes também, né? Eu lembro que ela tá nesse do Godzilla vs Kong. Então isso aqui ela meio que tomou conta dessa franquia aqui. Bom, e qual foi o resultado então do filme aqui, ó? Godzilla, o Rei dos Monstros, estreou nos cinemas em maio de 2019 e apesar de ter bons números de bilheteria, não conseguiu reproduzir o sucesso do anterior. O Godzilla de 2014 teve custo de 160 milhões de dólares e rendeu 525 milhões. Uhum. Já o Godzilla, o Rei dos Monstros, custou 170 milhões, né, um pouco mais caro, e rendeu 380 milhões. Então a bilheteria é bem menor. A reação da crítica também foi morna. Vários críticos elogiaram as batalhas épicas entre os kaijus, né, a parte de ação do filme foi muito elogiada, os efeitos visuais, mas o ponto fraco do filme é justamente a história, né, que ficou em segundo plano, deixando o filme um pouco sem substância, não tem personagens ali que você se apega. E eu concordo, acho que é meio isso mesmo. Mesmo assim, ele foi um passo importante para estabelecer o Monsterverse, que é esse universo cinematográfico da Legendary Pictures, né, que segue firme aí, ó. Teve o Godzilla vs Kong, lançado em 2021,
E, mais recentemente, o Godzilla e Kong, o Novo Império. Esse saiu em março de 2024, bem recente o filme. Tá fresquinho esse aí. Fresquinho. Alguém viu esse? Não. Ninguém viu. É porque você tem que ver os outros e tal, e é complicado. Não, e ele saiu bem perto do Godzilla Minus One, né? Que foi... O Godzilla Minus One foi uma surpresa, né? Que não tinha nada, do nada apareceu esse. Pois é, foi um mega sucesso. E aí eu acho que deu uma ofuscada nesse aqui. Mas o Monsterverse também está presente nos streamings. No ano passado foram lançadas 2 séries. O Skull Island, que é uma série de animação da Netflix, e teve a série live action que o Xi mencionou aí, Monarch, Legacy of Monsters. Estreou em novembro de 2023 pela Apple TV. Uma boa notícia aqui pra você, Xi. A série teve ótima recepção do público e da crítica e já está confirmada a 2ª temporada. Sim. 2025. Aguardando ansiosamente. Muito bem. É um spin-off, né? Ele não mostra os monstros. Mostra. Ah, mostra? Mostra, mas não tem muito essa coisa dos monstros lutando entre si. É mais a humanidade tentando entender o que tá acontecendo. Ah, tá bom, lidando, né, com as consequências ali desses porque bichos. os monstros acordaram, entendeu? E aí o Monarch seria a agência responsável. Eles falam da origem da agência e por que os monstros acordaram, estão tentando entender o que tá acontecendo. E aí é uma história bem maluca. E você sabe posicionar cronologicamente se esse Monarch ele se passa antes ou depois desse aqui? A série? Então, eles mencionam na série um ataque a Los Angeles, eu acho que é de 2014. Esse eu acho que é do primeiro filme. 2014. É de 2014. Então, eu acho que esse passa entre 2014 e esse de 2019. Entendi. Mas eles explicam lá o que acontece. Bom, enfim, tem que assistir a série, gente. Tem que assistir, pô. Assistir a Esse em série. 2019 a Monarch tá bem estabelecida já. Exato, esse já tá estabelecido. Mas eu acho que nessa série eles contam a origem da Monarch, né? Exato. Sim, no filme fala, né, que eles... 50, Exatamente, que é uma organização que existe há muitos anos e tudo mais. É isso, minha gente. Bora pro troféu aleatório? Bora. Troféu aleatório. Vamos lá então, Dudu. Você que foi abraçado por Morfeu aí ao assistir esse filme, conta pra gente qual a sensação de ganhar o troféu aleatório. Você ganhou um troféu aleatório, você... Não sei, eu dormi, cacete. Pergunta pra outra pessoa. Tá ótimo. É isso. Você tirar um soninho, aquele soninho gostoso assistindo um filme do Godzilla. Ótimo. Acordar bem. É aquela cochileta. Cochileta. Famosa cochileta, isso aí. Vamos lá então. Aproveita aí, Dudu. Troféu aleatório. Saiu algum troféu ou você tá dormindo? Troféu Monstros S.A. E teve uma reunião de titãs no final do filme. Quando eu acordei lá, tava aparecendo um monte de bicho ali que eu não sabia quem que era, a maioria deles. Tinha umas aranhas, uns bichos esquisitos. Troféu de reunião aí de monstros que apareceu no final do filme. Tá certo. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pro Godzilla, Rei dos Monstros? O meu troféu Super Nanizeira é pra nossa querida mãe de todos, que é a Vera Farmiga. Ela tá sempre num excelente papel de mãe irresponsável. Impressionante. Colocando suas crianças menores de idade nos maiores perigos que acontecem, mas dessa vez ela educou muito bem sua filha. A sua filha tava quase pra salvar o mundo, aí a Vera falou, não. E a filha não fez, muito obediente que ela só não fez, aí começou a maior merda do filme. E lembrando que a Vera Farmiga no outro filme lá, ela põe uma boneca amaldiçoada dentro de casa. É isso que ela faz. Apenas. E deixa a menina sozinha em casa. Isso. Com a babá. E nesse aqui ela leva a filha pra ver o monstro gigantesco acordando. Ela não se importa. Tá nem aí. Tá nem aí. E levar a filha pra uma situação onde ela sabe, onde ela que tramou o assassinato de todo mundo. Nossa, ela tava numa de Ozymandias ali também, né? Vamos acordar esses monstros aí pra dar uma limpada na terra. Caraca, tava muito doido. E você, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí pro Rei dos Monstros? É o troféu Nokia 3310 de durabilidade e confiança, que vai pra Orca,
que, né, mesmo sendo maltratada, jogada, derrubada, amassada, arrastada pelo chão, ficar toda empoeirada, ainda assim continuou funcionando. Não só isso, Chico, quando eles vão fazer uma ligação direta na orca ali, né? O cara vai soldar ali um fio no outro, aquela coisa de sempre, é difícil. No meio da chuva, cara. No meio da chuva. Chovendo, o cara pegando um circuito integrado ali, mega avançado e colando soldando o negócio, que maluquice, cara. Se todo eletrônico fosse assim, né? Esse tipo de solução. Eles colocam os humanos pra ajudar os monstros e tal. É muito que não difícil, serve pra nada, cara. também, né? Eles não conseguem desvincular, né? É porque tem que ter um exército, né? Tem que ter Acho que o exército bota uma grana nesses filmes, viu? Eu acho que o exército dos Estados Unidos deve ter ali um orçamento pra Hollywood, porque não é possível, cara. Ó, eu tenho vários troféus aqui, mas eu vou selecionar 2, porque eu achei esse filme bom. Olha aqui, tem o troféu Se Quiser Alguma Coisa Bem Feita, Faça Você Mesmo, de falta de habilidade de delegar, que vai para aqueles cientistas da Monarch, que eles bolam aquele plano maluco lá, né, de mandar um míssil nuclear no Godzilla, né, que supostamente curaria o Godzilla, ok. Aí, em vez de mandar a tripulação militar pra fazer o negócio, não, vai aquele monte de cientista dentro do submarino pra lançar a porra do míssil. Eu não entendi aquilo, cara. A bomba atômica, quero ver. Quero estar perto pra ver. Isso, eu quero ir lá soltar esse negócio. Eu acho que tinha uma coisa ali que eu acho que o salário do Ken Watanabe tava muito alto e eles tinham que matar ele. E aí quiseram fazer um negócio meio samurai, kamikaze ali, sei lá, cara. E tem o outro troféu que também achei demais aqui. Troféu Generais Democratas de maior hipocrisia, que vai também para os cientistas do Monarch, porque eles vão lá pra dar o depoimento lá no Congresso, né? E aí a senadora, sei lá, fala assim, porque esses monstros, o cara fala assim, não, monstro não, são animais. Aí você fala, o cara dá essa corrigidinha nela. Ele dá essa corrigida, aí corta a cena e eles estão assim, aqui está o monstro zero. Porque aquele monstro, não sei o quê. Mas que hipocrisia, cara. Quer dizer, pro Senado, não são monstros, são animais. Mas na hora de botar o código, todo mundo é monstro isso, monstro aquilo. Na série é assim também, viu? São 2 caras mesmo? Monarch é uma merda. Pô, pelo amor de Deus, cara. É muita gente tomando decisões idiotas. Inclusive a doutora maluca lá, ela era da Monarch também, né? Tá ótimo, minha gente. É isso. Quem é que vai entregar esses troféus aleatórios, então? O Serizawa, né? O Serizawa morreu, né? O Serizawa é o nosso grande querido entregador de coisas, uma pena que às vezes ele morre quando ele tá fazendo isso. É porque ele gosta de entregar as coisas, né? Ele gosta de entregar, então acho que deixa ele entregar. Mas eu sairia de perto. Isso. Esse troféu. Deixa ele entregar. Ele seria um ótimo iFood, né, cara? Que ele é o cara que gosta de levar as coisas na casa do cliente. Vou levar aqui minha bomba nuclear pro meu cliente. Excelente. Agora nós temos aqui o nosso ritual, então, de coroação do nosso querido novo aleatório, o Eduardo Henrique Vasconcelos, @Rick Mercedes Eduardo. Meus parabéns. O Eduardo vai ganhar o seu número de aleatório, número 38. Fará parte aqui do nosso maravilhoso grupo do Telegram e usufruirá de todos os demais benefícios de ser um aleatório. Quais são os outros benefícios de ser aleatório, Tom? O benefício, além de estar no nosso seletíssimo grupo de aleatórios e estar também participando daquela balbúrdia que é o grupo no Telegram, ele também vai estar na segunda fase da cadeia alimentar dos baldes, que é o baldinho Mega Blaster. Isso aí. Poderá... Não, baldinho aleatório, né? Aleatório. Não é baldinho, é baldinho temático. Desculpa. Mega Blaster é pra nós. Bagunça aí. Isso, é muito balde. Aqui, e volta e meia aparece um sorteio de Funko Pop ali no grupo aí. Exato. E tem uma outra vantagem que é, durante a gravação dos episódios, a gente coloca imagens no grupo, né, do Telegram, e eu tô vendo aqui que o Chico colocou... Vantagem? A imagem do Godzilla Júnior, aí tem um comentário do Tom que é Godzilla parece o Faustão. É verdade. É pior que parece mesmo, ele parece um Faustinho, na verdade. Godzilla Júnior. Meu Deus do céu, cara, que é isso aqui, Chico? Você tirou isso? Esse é um dos filmes dos anos 70 do Godzilla. Não, esse ainda é 60 ainda.
E aí tem uma tartaruga com um jato aqui. Ah, cara. A gente tem que fazer, eu tenho que botar esse filme do Godzilla tudo no baldinho, cara. Isso aqui é muito bom. Ai, tá ótimo, minha gente. É isso então, né? Bora pros assuntos aleatórios. O mito fala de um grande dragão que veio das estrelas. Uma hidra, cuja tempestade engoliu tanto homens como deuses. Ele é alienígena. Sim, ele não faz parte da nossa ordem natural e não deveria estar aqui. É um falso rei. Uma espécie invasora. Isso explicaria as tempestades e o efeito que ele causa nos outros titãs. É como se ele estivesse recriando o planeta ao gosto dele. Nas lendas, como ele era chamado? Ghidorah, aquele que é muitos. Se ninguém fizer um assunto aleatório sobre tartarugas a jato, eu vou ficar decepcionado. Eu quase fiz. Métodos de propulsão de tartarugas gigantes. Vamos lá então, Dudu. Você aqui tirou seu cochilinho gostoso no filme. Qual é o assunto aleatório da semana? Já que o Godzilla é o rei dos monstros, eu vou falar dos 10 reis mais loucos da história. Olha aí, tá ótimo. Vamos lá então. Vamos começar com o Mustafa I, que viveu entre 1592 e 1639 e reinou no Império Otomano. O Mustafa tinha um problema que o irmão dele era o rei. E aí o irmão dele, para evitar uma disputa pelo trono, prendeu o Mustafa por 14 anos numa salinha. Numa salinha? Uma sala sem janelas no Palácio Real. E aí o cara com 14 anos numa sala sem janela ficou maluco, né? Quando o irmão morreu, o Mustafa assumiu o poder. Eles mantiveram o cara na linhagem, então. Não, ele tava na linhagem, não podia, só porque tava preso. Coitado, né? Tá certo, não perde, não. Exato. E aí, o primeiro ato dele foi nomear 2 servos como governadores. Tá bom. Porque prenderam o cara de novo por conta disso. Ué? E aí começaram prenderam o rei? Teve conspiração pra lá, conspiração pra cá, decidiram soltar ele de novo. E aí, 6 meses depois de soltar ele de novo, ninguém aguentava mais as maluquices dele, que ele era maluco mesmo. Gente do céu, cara. E aí trancaram ele pela última vez e ele morreu 16 anos depois de estar trancado. Então ele não conseguiu reinar nada porque era um maluco, né? Ficou preso muito tempo. Mas enquanto ele estava reinando, a maior loucura dele foi jogar o tesouro pela janela e ver o povo se matando para pegar as coisas. Caraca, que maravilha. Jogava o tesouro, se divertia fazendo isso, né? Botava aí deu uma imagenzinha do rei Mustafa. Ele é simpático até. Ele tinha uma roupinha daorinha. Estilo ele tinha. Estiloso, né? Tem um que todo mundo conhece aqui, ó. O Vlad III. Opa! O Vlad III, famoso, viveu entre 1431 e 1476 na Valáquia, né? Na atual Romênia. E ele viveu numa época complicada ali, né? Então, nobres revoltosos cegaram os olhos do irmão mais velho dele com ferro quente. E depois enterraram o irmão dele vivo. Nossa senhora, cara. E aí, quando o Vlad subiu ao poder, a primeira coisa que ele fez foi se vingar. E aí ele mandou empalar, né, todos os nobres, incluindo crianças, né, atravessando eles com aquelas estacas, né, para poder se vingar. Essa história é real mesmo, a história do empalador. Real, não, o Vlad existiu, o Vlad Empalador. Caramba. E aí a maior loucura dele foi quando em 1462... Pô, não é essa? Tipo, empalar todo mundo? Não. Essa aí só empalou os nobres. Tá certo. Em 1462, os otomanos resolveram invadir lá a Valáquia. E aí, como cartão de boas-vindas, o Vlad deixou 20 mil soldados empalados pelo caminho. E aí o conquistador otomano Mehmet II desistiu, não sei porquê. Resolveu não atacar aí a Valáquia. Por que será, né? Imagina, 20 mil soldados, é muita coisa. Pra quem não... Bom, todo mundo sabe disso, né? Mas esse cara, supostamente, foi a inspiração para a criação do Conde Drácula, né? Sim, pois é, cara. O Jorge III do Reino Unido, ele viveu entre 1738 e 1820, foi o rei que perdeu a Guerra de Independência nos Estados Unidos. E aí, depois que ele perdeu a guerra, ele ficava horas falando sem parar, chegando até a espumar pela boca, conversando com mortos e anjos, porque ele acreditou que ele estava morto e que estava no paraíso. Caraca! Quem que foi é afastado em 1810 durante a ameaça napoleônica.
E no Natal de 1819, cerca de um mês antes da sua morte, a crise que ele falar sozinho durou 58 horas ininterruptas. Dizem até que uma vez ele cumprimentou uma árvore, acreditando que a árvore era o rei da Prússia. Caramba, cara. Mas então ele é complicado, viu? Esses caras... Porque volta e meia esses caras tinham transtorno mental mesmo. Só que como é que você tira o cara de lá, né? Poder, o cara é o rei, pô. Não tem o que fazer, né? Exatamente. É difícil lidar com isso. Tem gente que arrumou solução aqui. Vamos lá. Tem. Bom, qual será a solução? Mais pra frente vai ter, ó. A Maria I de Portugal, 1734 a 1816, era a mãe do Dom João VI. E já era problemática. E quando ela foi abalada pela morte do marido, né, o Pedro III, e do filho, o Dom José, ela ficou mais maluca ainda. Então ela era extremamente religiosa e ficou obcecada pela ideia de que ela estava, que os filhos estavam no inferno. Que o filho e o marido estavam no inferno. E aí ela dormia 3 a 4 horas por noite e corria de madrugada seminua pelo palácio de Queluz, soltando berros. Foi declarada incapaz em 1792 e foi parar na camisa de força e tratada com banhos de água gelada. Tratamento na época. Não tinha muito o que fazer, né? Joga água aí pra ver o que acontece. Temos o Nadir Shah, que viveu entre 1688 e 1747 na Pérsia, atual Irã. Era um general vitorioso e ele depôs o rei para assumir o poder. Então esse cara cortou a hierarquia lá da genética, né? Certo. E aí ele se livrou de uma tentativa de assassinato, mas ele ficou doido depois disso. Começou a ficar paranoico, suspeitou do filho, cegou o filho na frente da nobreza. E aí, ele viu o que ele tinha feito, e aí decidiu cegar todo mundo. Que isso? Que viu a cena. Só que aí os caras mataram ele, porque tava querendo cegar todo mundo. Um bando de nobres, então os caras se defenderam e mataram ele. E numa das maiores loucuras dele, por onde ele passava, ele torturava e matava pra descobrir alguma conspiração. O cara era paranoico mesmo. Isso tem muito também, né? Isso. E porque é um posto, que o cara tá sempre com risco. Tem sempre alguém querendo almejar aquela posição ali. Exatamente. E aí tá sempre... Então o cara era paranoico e cortava a cabeça das pessoas e fazia torres com as cabeças decepadas. Nossa. Esse é o Nadir Shah. Temos o Ivan o Terrível, Ivan IV, que viveu de 1530 a 1584 na Rússia. E aí, desde pequeno, ele já tinha uma natureza muito estranha, né? Para não falar psicopata, que ele jogava cachorros e gatos das muralhas do Kremlin. Putz, isso é o sinal de psicopatia. 11 anos de idade, ele já fazia isso, entendeu? O cara é da crueldade contra animal é o principal. Já tava meio a bublê das ideias. Já tava. A linhagem real, né? O cara fazia isso. E aí, quando a mulher morreu, ele achou que ela tinha sido envenenada. E aí começou a matar os nobres russos. Por exemplo, o tesoureiro dele foi cozido no caldeirão. E depois que ele fazia as crueldades dele, ele batia a cabeça no chão em penitência. Na maior loucura, um dia ele espancou a nora porque ele não gostou das roupas dela. Aí o filho foi discutir com ele e aí ele matou o filho com um pedaço de ferro na cabeça, batendo com um centro de ferro na cabeça. Nossa. Muito saudável a vida real. O Frederico I, ele viveu entre 1657 e 1713 na Prússia. E ele era também obsessivo. Então, esse cara resolveu detalhar como os funcionários públicos deveriam se comportar. Aí ele escreveu um livro de 35 capítulos e 297 parágrafos, que as regras sobraram até para o filho dele. Então, desde os 6 anos de idade, o filho dele era acordado às 6 horas da manhã ao som de canhões para acostumar com a guerra. A maior loucura é porque ele gostava da guarda imperial, só que a guarda tinha um limite de altura. A guarda tinha que ter pelo menos 1,80 m de altura, não podia ser gente mais baixa. E aí teve um problema diplomático com a França, porque ele começou a sequestrar franceses altos para poder participar da guarda imperial. Caramba. O cara é maluco também. Temos o Nabonidos. O Nabonidos viveu no século VI a.C. na Babilônia. E o Nabonidos destruiu a civilização da Babilônia, que teve o seu auge entre os séculos XVIII e VI a.C. Primeiro que ele era esquisitão, ele não ficava reinando, ele ficava escondido num oásis da Arábia e o filho que administrava o reino. Certo.
E aí ele desprezava o culto ao deus Marduk, que era o deus mais popular, né? Então os súditos detestavam isso, o cara desprezava o deus, e em vez disso ele construiu um templo para si próprio. Então ele queria, né, se achava Deus. Ele queria ser o Deus. Aí as cerimônias eram comandadas pelas duas sacerdotisas, a irmã e a mãe. Cara. A maior loucura dele tem trechos dos pergaminhos do Mar Morto achados em Israel a partir de 1947, relatando que o Nabonidos achava que era um bode e às vezes saía andando de 4 e comendo grama. Nossa, cara. Isso está documentado. Tem até uma pintura aqui do William Blake, que é justamente o cara de 4 Nabonidos. O Carlos VI, o louco, e aí ele já tá tinha no um apelido, nome, né? Já tá lá. Ele viveu entre 1368 e 1422 na França. E aí, com o apelido de louco, ele manteve a tradição familiar, porque os antepassados dele eram o Clovis II, o inútil, e o Tilderico III, o idiota. Meu Deus, cara. São os caras que essa antecederam linhagem ele. do cara, pô. Isso. E aí esse cara tinha acessos de fúria e dores de cabeça terríveis. Psicopata também, problema psicológico. Aos 24 anos matou 4 servos quando ele teve uma crise. E aí, para curar ele, os médicos furaram o crânio dele para aliviar a pressão. Só que aí ele ficou louco também e matou os médicos. E em 1405, ele parou de tomar banho. E aí fazia xixi e defecava nas próprias roupas. E quando alguém chegava perto, ele gritava que ele era de vidro, que ele ia quebrar e não podia encostar nele. Cara, meu Deus. Que loucura. Por último, temos o Ibrahim, também louco, que viveu em 1616 entre 1616 e 1648 no Império Otomano. E o Ibrahim, ele levava uma vida de luxos e orgias. Só que uma vez ele ficou curioso com o órgão sexual de uma vaca. E aí ele fez um molde do órgão sexual. E aí ele pegou esse molde e saiu andando pelo reino até encontrar uma mulher com as partes idênticas. Excelente. Faz o menor sentido isso, gente. E aí ele achou a Seishirpara, que era uma mulher que pesava 150 quilos. Depois que esse cara destruiu o reino em dívidas, ele foi deposto e enjaulado. Com maior loucura, a Seishirpara contou que esse cara tinha 280 concubinas. Uma delas pulou a cerca. Só que a mulher contou pra ele, mas não falou quem que era. Como ele não sabia quem que era, ele botou as 280 mulheres em sacos cheios de pedra e jogou no mar. Caraca. E é isso. Tem uma teoria, não sei se isso faz sentido também, porque essas famílias monárquicas, né, eles tinham muito... Como é que fala isso? Quando as pessoas da mesma família têm relações e elas... Como é que fala isso? Consanguíneo, né? Relação consanguínea. Relação consanguínea. Isso, tinha muita relação consanguínea. Pra manter ali as características da família. Exatamente, para evitar, né, vai entrar outra família aqui. E isso, além de criar vários problemas físicos, né, vários desses monarcas... Problemas psicológicos também, problemas psicológicos seríssimos, né? Então... que obviamente não existia a menor possibilidade de tratar. Você não tem, diminui a variabilidade genética, e aí as pessoas nascem mais frágeis ou então com problemas sérios mesmo. Pois é. E não posso, imagina. Cara. E aquelas brigas internas, né? Um querendo derrubar o outro para poder assumir o poder. E num ambiente extremamente estressante ali. E era aquela situação que eu falei, igual que eu perguntei pro Tom. Quando você tá no poder ali, você pode fazer o que você quiser. Os caras não tinham oposição nenhuma, né? E ia nessa coisa. Tinha consequência? A única consequência é até algum dia que alguém enche o saco e ia lá e matava o cara, né? Era basicamente isso. Exato, mas a galera aguentava muita coisa, entendeu? Desses malucos aí. É isso. Outras épocas. Ainda bem que hoje em dia não tem mais, né? Governante maluco. Não existe mais. Não existe isso. Não. O problema foi resolvido. Passou. O problema tá resolvido, superado. Essa fase tá superada. Bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Alguma coisa nos satélites? Os submarinos indicam Godzilla passando batido pela Argentina. Perdemos o Monstro Zero numa tempestade sobre o Brasil. Escaneando todo o hemisfério sul. Até agora, nada. Escaneia o norte. Tá.
Vamos lá, Lorde Tonzeira. Qual é o seu assunto aleatório da semana? Olha, o meu assunto aleatório da semana foi baseado no vilão do filme, que é o dragão Tiamat. É o Rei Ghidorah que ele chama. É esse aí. E o Tiamat nada mais é a Tiamat, uma manifestação rara de gemelaridade, que representa um fenômeno que desafia tanto a medicina quanto a compreensão sobre a individualidade humana. Hoje a gente vai falar sobre os gêmeos siameses. Tem algum quadro ou não? Isso aqui vai entrar Não. Gêmeos siameses. Tá de folga. Pode descansar. Ué, não é aquele quadro de medicina lá, seu? Doutor Tonzeira? Sei lá como é que chama. Tem que saber, Randy, tá pra você. Tá bom. Doutor Zera, nós temos uma emergência. Olha só, os gêmeos siameses é uma forma excepcional de gêmeos monozigóticos, ou seja, eles se originam de um único óvulo fertilizado. A condição é através de um processo de divisão incompleto do embrião. Diferente dos gêmeos idênticos normais, mais comuns, onde o embrião se divide completamente em dois indivíduos distintos nos primeiros dias após a concepção, no caso dos gêmeos siameses, essa divisão é parcial e ocorre geralmente entre o 13º e o 15º dia após a fertilização. Esse atraso na divisão é crucial e é o que impede a separação completa, resultando em dois organismos que permanecem unidos em um único ponto em seus corpos. A ciência ainda está buscando algumas respostas para o que exatamente significa e o que causa essa falha nessa divisão. Algumas teorias sugerem fatores genéticos, enquanto outros apontam para condições ambientais no útero ou uma combinação de ambos. Estudos recentes têm explorado a possibilidade de mutações genéticas específicas que poderiam predispor o embrião a esse tipo de desenvolvimento. Além disso, pesquisadores investigam o papel das proteínas e sinais celulares que regulam a adesão e a separação das células já no início do desenvolvimento embrionário. Mas de onde vem o termo gêmeos siameses? O termo gêmeos siameses se originou nos irmãos mais famosos da história, chamado Cheng e Eng Bunker, nascidos em Siam, que é a região atual da Tailândia, em 1811. Os irmãos Bunker eram unidos pelo tórax e compartilhavam uma pequena quantidade de tecido cartilaginoso e uma ligação no fígado. Eles viveram uma vida longa e produtiva, casando-se e tendo filhos, e tornaram-se uma sensação internacional durante o século XIX, apresentando-se em diversos shows e turnês pelo mundo. Devia ser aquelas coisas de circo de aberrações, aquele negócio? É isso aí, não freak era show. Isso? Freak show. É isso aí. Tá. Os irmãos Cheng e Eng foram fundamentais para a forma como a sociedade passou a ver e a entender a condição dos gêmeos unidos. E o termo siameses foi adotado para descrever casos similares devido à sua nacionalidade. Eles desafiaram muitas noções contemporâneas sobre a medicina e a biologia da época, e suas vidas ajudaram a estimular estudos médicos e científicos sobre essa condição. O uso dos termos siameses persiste por razões históricas, embora a terminologia médica moderna correta seja gêmeos conjugados ou gêmeos unidos para descrever essa condição. A história do Cheng e do Eng ainda ressoa como um exemplo de como indivíduos com condições raras podem influenciar não apenas o campo da medicina, mas também a cultura popular e as percepções sociais. Os gêmeos conjugados ou siameses podem ser classificados de acordo com a localização da sua conexão. Então, aqui vão os tipos de conexão e conjugação que você pode ter com o seu irmão gêmeo. Ele pode ser um toracópago, que é conectado pelo tórax. Ele pode ser onfalópago, que é conectado desde o externo até o umbigo. Caramba! Compartilhando o fígado, o sistema gastrointestinal e outros órgãos abdominais. Podem ser cefalópagos, que são conectados pela cabeça, os isquiópagos ou pirópagos, que são conectados pela pelve ou
na região lombar, podendo compartilhar o sistema reprodutivo e o trato intestinal, ou eles podem ser o craniópagos, ligados na região do crânio. Essa é uma condição extremamente complexa devido ao compartilhamento de tecido cerebral e de vasos sanguíneos. Nossa. São todos nomes de titãs, né? Poderiam ser. Como é que é? Todos esses nomes que ele falou aí poderiam ser nomes de titãs. Ah, dos titãs. Nossa, tá bom. Cada tipo desse apresenta desafios únicos para intervenções médicas e cirúrgicas com algumas conexões, permitindo separações mais viáveis do que outras. Vamos falar sobre isso, como é que funciona a estratégia das intervenções médicas e cirúrgicas nesses casos. A cirurgia de separação de gêmeos siameses ou conjugados é uma das tarefas mais desafiadoras e complexas enfrentadas pela medicina moderna. Cada caso é único e dependendo da anatomia compartilhada e dos órgãos envolvidos. O planejamento e execução dessas cirurgias requerem uma abordagem multidisciplinar, envolvendo cirurgiões pediátricos, especialistas em radiologia, anestesistas, enfermeiros e, muitas vezes, especialistas também em ética médica. Vamos falar alguns detalhes e as principais estratégias e considerações cirúrgicas envolvidas na separação dos gêmeos siameses. O primeiro passo é a avaliação pré-operatória e o planejamento. Antes da cirurgia, é feita uma extensa avaliação pré-operatória. Isso inclui exames de imagem detalhados, como ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Essas imagens são super importantes para conseguir entender a extensão da conexão e a partilha de alguns órgãos vitais em alguns casos. Além disso, é possível utilizar a tecnologia impressão 3D para ser usada para criar modelos físicos dos sistemas interconectados dos gêmeos, permitindo que os cirurgiões consigam planejar e praticar a operação de forma mais eficaz antes de fazer a cirurgia em si. E quando eu tinha dito lá sobre considerações éticas e psicológicas, é o seguinte: as decisões em torno da cirurgia de separação também envolvem considerações éticas profundas, especialmente em casos onde a sobrevivência de um ou de ambos os gêmeos está em risco. Os aspectos psicológicos e sociais do cuidado pós-operatório também é super importante, porque os gêmeos muitas vezes precisam se ajustar a uma nova identidade individual. E quais são as estratégias cirúrgicas para a separação? A cirurgia é realizada em diversas etapas, levando muitas horas, dependendo da complexidade da união. Em casos onde os gêmeos compartilham um órgão vital, como o coração, existem algumas estratégias específicas a serem desenvolvidas. Isso pode incluir o uso de técnicas avançadas da reconstrução celular para dividir e reconstruir o órgão compartilhado, a divisão de órgãos menos críticos, como o fígado, a utilização de outros tecidos corporais para enxerto e uma taxa de sucesso maior devido à capacidade regenerativa de órgãos como o fígado. Além disso, e super importante, é a gestão da anestesia, porque ela é extraordinária e complexa, já que requer uma equipe dedicada para cada um dos gêmeos, monitorando cuidadosamente os seus sinais vitais e respondendo às necessidades médicas individuais durante a operação. E aí, os anestesistas precisam estar super preparados para uma série de complicações potenciais que possam surgir, incluindo a perda de sangue e a estabilidade da pressão. Mas além disso, a gente também tem os principais casos notáveis e o impacto cultural dos gêmeos conjugados. Ao longo da história, diversos casos tiveram não só relevância médica, mas também um profundo impacto cultural, desafiando as percepções sociais e inspirando diversas formas de arte. E vão aqui alguns casos. O primeiro, eu falei já do Cheng e do Eng, certo, que foram nascidos na Tailândia em 1811, e eles eram unidos por um tecido cartilaginoso que continha um ligamento hepático compartilhado. E eles tiveram uma vida bastante ativa e eles viajavam extensivamente como artistas, eles se casaram com 2 irmãs diferentes e tiveram 21 filhos no total. Caraca! Graças a eles que o termo foi cunhado e desempenharam um papel significativo ao mudar as percepções públicas sobre diferenças físicas, mostrando que, ainda assim, podiam viver uma vida bastante rica e produtiva, independente da sua condição física. Outro caso são as irmãs Daisy e Violet Hilton, nascidas na Inglaterra em 1908. Elas eram gêmeas siamesas, unidas pela pelve.
mais ou menos a região da virilha. Certo. Elas foram exibidas em shows desde muito jovens e mais tarde se tornaram artistas de vaudeville nos Estados Unidos. A vida das irmãs foi marcada por exploração e lutas por independência pessoal e financeira. A história delas foi adaptada em várias obras, incluindo o filme Chained for Life, de 1952, e o musical da Broadway Sideshow, de 1997, que destacam as questões éticas e pessoais envolvendo a exibição de pessoas com diferenças físicas. As irmãs Hilton contribuíram também para o diálogo sobre os direitos humanos e a dignidade das pessoas com deficiências ou comorbidades físicas. E o último caso aqui são das irmãs Abby e Brittany Hensel, nascidas nos Estados Unidos em 1990. Elas são um exemplo moderno de gêmeos siameses que tiveram a atenção do público. Elas foram unidas pelo tronco, cada irmã controla um lado do corpo. Caramba, ei. Elas foram tema de vários documentários especiais de televisão, incluindo uma série própria chamada Abby e Brittany. A maneira como as irmãs Hensel conduzem suas vidas, incluindo a conclusão da educação e a entrada no mercado do trabalho, é super inspiradora para muitas pessoas. Elas ajudaram a promover uma compreensão mais profunda da independência e da capacidade individual, mesmo em circunstâncias extraordinariamente desafiadoras. Inclusive, se não me engano, uma delas acabou de se casar. Caramba. Ué, a outra vai na lua de mel também? Ué, essa tem é muito uma jeito, das piadas que eu sei inevitável de acontecer. Tem que ir junto. Me segurei até agora, vai. É, tá de parabéns. Portanto, os gêmeos siameses oferecem um vislumbre extraordinário das capacidades e limites da medicina moderna e também conta com complexas interações entre biologia, a ética e a experiência humana. Então, todas as vezes que a gente entende melhor esses casos raros, a gente pode não só avançar na medicina e na psicologia, mas também refletir sobre o que de fato significa ser humano e todas as suas diversas formas, desafiando aquilo que a gente chama de normal. É esse o meu tema da semana. É isso, né? É muito impressionante. Isso é das coisas mais impressionantes que existem. Agora, a medicina tem conseguido avanços importantes aí, porque eles têm noticiado recentemente nessas cirurgias de separação e tudo. E parece que claro, né? Você falou, cada caso é um caso, não dá pra fazer em todos os casos, mas existe uma taxa de sucesso aí, né? Tem. Existem situações em que as pessoas... Eu não sei também se alguém optaria por não fazer, mas pelo menos existe possibilidade em alguns casos, né? Eu já acho muito impressionante mesmo. É isso aí. Bom, estão perguntando aqui se o monstro de duas cabeças do Vila Sésamo conta também como irmãos conjugados. Sim. Entendi. Bora pro próximo assunto aleatório. Sua família não teria nenhuma dica sobre como matar dragões? Matar dragões é um conceito ocidental. No Oriente, eles são sagrados, criaturas divinas, sábias, poderosas e redentoras. Qual é o assunto aleatório da semana? Pô, eu não podia deixar passar a oportunidade de falar de uma parte significativa da minha infância, né? E que tem relação com o Godzilla. Hoje eu vou falar da criação e do legado do personagem Ultraman. Olha aí! Pô, agora sim. Mas deixa eu explicar qual é a ligação com o filme de hoje. O Godzilla. Pô, a ligação do filme de hoje é porque, pô, é cara gigante dando porrada em monstro, pô. Mas tem uma ligação maior. E a gente não teve já? Não teve o quê? Ultraman? Ou foi sobre o Ultra Seven? O quê? Ultra Seven? Ultraman? Não. Não teve, não. Teve. Teve Tokusatsus, mas Acho que teve dos supergrupos. Teve exato. Changeman e os Tokusatsu. Cara, os Tokusatsu foi eu que fiz. Aliás, manda aí a vinheta Tokusatsu. Tá valendo. Pode se apropriar do quadro do amigo. É isso aí, pode roubar, não tem problema. Tokusatsu. Então, ó, o
Godzilla ele foi criado em 54 por 3 pessoas. O diretor Ichiro Honda, o produtor Tomoyuki Tanaka e o diretor do departamento de efeitos especiais da Toho, que era o Eiji Tsuburaya. Em 62, o Tsuburaya resolveu fundar a sua própria produtora especializada em efeitos especiais com o intuito de capitalizar em cima do sucesso do Godzilla e também da popularização da televisão nos lares japoneses. E aí ele idealizou uma série chamada Wu, que contava a história de uma criatura que chegou na Terra em um cometa e faz amizade com uma menina chamada Ai. Ambos são perseguidos por uma organização misteriosa que quer capturar a criatura ao mesmo tempo que outros monstros gigantes também chegam à Terra procurando pelo Wu. Ou seja, era meio que o enredo do filme E.T. o extraterrestre. Tá certo, é isso mesmo. O Tsuburaya ele conseguiu um contrato com a Fuji Television para produzir essa série. Só que aí logo em seguida ele também conseguiu vender a ideia de uma outra série chamada Unbalance para outra rede de TV, a TBS, né, ou Tokyo Broadcast System. Essa série era um thriller psicológico, parecido com o que seria a série Black Mirror hoje em dia. O Tsuburaya, animado com todo esse trabalho que ele tinha pela frente, ele encomendou 2 impressoras ópticas que eram máquinas caríssimas que permitiam duplicar, manipular e aprimorar imagens e eram usadas para criar vários efeitos visuais na época, como por exemplo, criar a ilusão de que 2 objetos filmados separadamente, né, tivessem sido filmados juntos na mesma cena. Só que aconteceu, a Fuji não gostou nada desse acordo dele com a TBS e cancelou o contrato da série Wu. Aí o Tsuburaya ficou com uma dívida do equipamento que ele já tinha comprado, que era coisa de $1 milhão. $1 milhão? Era caro o aparelhinho. Então a TBS se aproveitou disso para forçar algumas mudanças na proposta do Tsuburaya para alinhar a série com a nova estratégia da emissora, que era conquistar o público infantil. Então eles exigiram que os episódios da série Unbalance fossem reescritos para serem mais adequados para crianças. E também exigiram que o nome da série fosse mudado. Eles queriam usar a palavra Ultra no nome, pois era um termo que estava na moda no Japão daquela época. Aí a série Unbalance virou Ultra Q, Ultra Q, né? Ultra que era Q. de Question. Certo. E passou a ser uma espécie de arquivo X, onde uma equipe investigava fenômenos que geralmente envolviam monstros gigantes. Pô, legal. E como o Tsuburaya queria se aproveitar da popularidade do Godzilla, logo no primeiro episódio do Ultra Q, a gente vê um monstro que é a cara do Godzilla, só que se chamava Gomes. Ah, não, cara, não é possível. É isso mesmo? O pior nome de monstro de todos os tempos, era o Gomes. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu achei a foto do Gomes, eu vou colocar aqui. Ele é ótimo. Meu Deus, cara. Monstro de 30 metros de altura, Valdemar. Bom, o Gomes ele é despertado do seu sono por uma escavação em uma mina, e onde na mesma mina os trabalhadores encontraram também um ovo gigante, de onde nasceu a Litra. A Litra era um pica-pau gigante que no final mata o Gomes e morre devido ao esforço. Não é possível, Gil. Um pica-pau gigante não pode ser, cara. Não, peraí. Como é que chama o bicho? A Litra? Litra Gomes. Vou botar aqui, vamos ver o que vai sair. É o final do primeiro episódio do Ultra Q que eu assisti. Meu Deus, cara, é um pica-pau gigante mesmo. Ai, gente do céu. Pois é, a gente tá falando daquela época, essa série se tornou um campeão de audiência. E isso animou o Tsuburaya a criar outra série, dessa vez em cores. Porque ele falou, né, pô, se isso aqui é campeão de audiência, qualquer coisa que eu fizer. Ele tá certinho, não tira a razão do Tsuburaya. Vambora, vamos fazer. Pois é. Aí ele aproveitou para fazer em cores, já que os televisores coloridos estavam se popularizando no Japão. Aí a TBS se intrometeu de novo, pediu que ele incluísse nessa nova série um herói.
E aí a equipe dele achou que seria legal criar um monstro do bem, um monstro que protegesse as pessoas dos monstros do mal. Mas ao invés de um monstro, o Tsuburaya achou melhor criar um herói nos moldes do Super-Homem, ou seja, mais parecido com um ser humano do que com um monstro. E aí a equipe lá vasculhou no arquivo de ideias para a série U e achou um personagem humanoide. E aí, com o design modificado várias vezes, esse personagem se tornaria o Ultraman. Essa ideia hoje em dia parece óbvia, né? Mas naquele tempo, todos os heróis humanos ou eram do tamanho de gente mesmo, como o National Kid, ou eles eram robôs gigantes, como o Goldar, o herói da série Vingadores do Espaço. O nome Ultraman, é claro, era uma referência à série Ultra Kill. E ele era um ser da galáxia M78 que chegou à Terra perseguindo um monstro chamado Bemular. Só que o Ultraman, sem querer, colidiu com uma nave da Patrulha Científica, que era um esquadrão especializado em combater monstros aqui na Terra, e acidentalmente matou o piloto chamado Shin Hayata. O Ultraman decidiu então ressuscitar o Hayata, transferindo para ele a sua energia vital, e é por isso que eles passam a ter essa relação simbiótica onde o Hayata podia invocar o Ultraman usando um instrumento chamado Cápsula Beta. Olha aí. Só que o Ultraman perdia rapidamente a sua energia quando era exposto à nossa atmosfera. Então ele tinha que dar um jeito no monstro antes de ficar sem energia e morrer. Esse era o plot da série, que estreou em julho de 66 e fez um enorme sucesso, chegando a picos de 38 pontos de audiência. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa. Seria necessário você somar a audiência do Dragon Ball Z e do Pokémon no auge da popularidade para chegar perto disso. Caraca! Tamanho foi sucesso. Mas como toda série inovadora, alguns obstáculos foram surgindo, como por exemplo a roupa do Ultraman, que no começo derretia com o calor dos refletores. Caraca, bicho. Não é possível. Imagina o ator que tava lá dentro. Era de plástico? Era de plástico, era borracha, plástico, uma mistura de coisas com tinta também, que era tóxica. Era difícil ser Ultraman, entendeu? Pois é, então, coitado do ator, tá ferrado. É tipo o ator do Godzilla também sofria, né? Esse cara tinha que entrar naquela roupa de borracha gigante ali, né? 80 quilos e ficar lá. Difícil. Não era fácil ser monstro, não. Ao mesmo tempo, eles tinham que criar efeitos visuais inovadores para a época, como os diferentes tipos de raio laser que o herói era capaz de emitir. Vamos lembrar que Guerra nas Estrelas só seria lançado 11 anos mais tarde, né? Então, que é bem pioneiro. Pois é. Só que, por outro lado, a série era semanal. Então eles tinham que correr para conseguir entregar os episódios, o que fazia que algumas falhas acabassem passando, como cabos de sustentações que ficavam visíveis a olho nu, o zíper da roupa do Ultraman aparecendo, tinha algumas falhas nas explosões e outras coisas bem toscas, né? Era produção, né, pra TV, né? Então, fazer rápido, né? Não tinha esse negócio de ficar polindo demais. Não tinha uma segunda chance. E tinha aquilo também, né? Depois que passava na TV, eles falavam assim, ninguém viu isso aqui. Ninguém lembrava, né, cara? Voltar pra ver de novo. Exato. Ninguém nunca mais ia ver isso, né? Só no dia que passar de novo. Sabe-se lá que dia. Eu assisti com meu irmão, e aí eu lembro de uma explosão que a gente viu o fiozinhos caindo assim, mas ele não ficou, não quebrou por inteiro. Aí a navezinha ficou pendurada. Meu Deus, cara. E aí teve um corte. Aí eu virei pro meu irmão e falei assim, você viu o fio? Não. Pô, mas você criança notou isso? Notei. Esse fio devia estar ali, né? Tão tosco que era, né? Exato. Apesar de tudo isso, foi um sucesso. Sim. Mas por conta desse trabalho todo, o Tsuburaya resolveu fazer só 39 episódios, porque ele não aguentava mais. Só que as crianças japonesas ficaram loucas, ficaram malucas com o personagem e queriam mais. E aí, no ano seguinte, ele meio que foi forçado a criar o meu Ultra favorito, que é o Ultra Seven. Que, na verdade, o Ultra Seven foi o primeiro de uma enorme linhagem de personagens, conhecido no Japão como uma família Ultra. Acho que são 44 no total. Inclusive, o mais recente Ultraman é o Ultraman Arc, que vai estrear mundialmente no dia 6 de julho. E o Ultra Seven também se mostrou bastante influente no Japão. Por exemplo, o criador do Pokémon, falamos dele hoje, o Satoshi Tajiri, ele revelou que o conceito da Pokébola foi inspirado nos monstros das cápsulas do Ultra Seven. Ultra Seven, enquanto disfarçado de humano, ele era o Dan Morbosh, ele era membro de um esquadrão também que combatia monstros, como é toda a historinha dos Ultras, né? E ele carregava uma caixinha de metal com 5 cápsulas, que eram monstros amigos dele, que ele conseguia materializar em momentos em que ele ou não queria ou não podia se transformar no Ultra Seven.
Então, das 5 cápsulas, a gente só conheceu 3 monstros, que eram o Miklas, o Agira e o meu favorito, que era o Windan, que parecia o Mechagodzilla, inclusive. Os Super Sentais, né, como o Power Rangers e similares, também são resultado da influência do Ultraman, porque os Super Sentais, eles são uma mistura do esquadrão que ajudava os Ultraman, né, com suas aeronaves e armas, com o próprio personagem do Ultraman, na forma de um robô. Era tipo 2 em 1, né? Cara, o Windan, ele é um galo. É isso mesmo? Ele é um... É isso mesmo. Ele é tipo um galo, um Mechagodzilla? Mechagodzilla, exatamente. Meu Deus, cara. Esses designs desses monstros são maravilhosos, cara. Sim, os monstros são um capítulo à parte. É um capítulo à parte, porque vai ter criatividade assim. Vou fazer um galo de metal gigante. Esse vai ser o monstro. O Ultraman estreou no Brasil em 1968 na Rede Bandeirantes. Aí em 74 a série mudou pra TV Tupi, que é onde eu comecei a assistir, e nos anos 80 foi pra Record e SBT. O Ultraman é um ícone incontestável da cultura pop japonesa, né? Tanto que já ganhou um selo oficial, emitido pelo Correio Japonês, onde ele aparece junto com um dos monstros favoritos da série, o Baltan. O Ultraman também figura entre os principais nomes do cenário do licenciamento global, com mais de 10 mil produtos lançados, 15 séries produzidas, 45 filmes, vários especiais de cinema e vídeo, além de uma legião incontável de fãs de todas as idades ao redor do mundo, como esse velho aqui, né? No Japão, a marca Ultraman gerou lucros com merchandising da ordem de 7,4 bilhões de dólares. Deus do céu. Isso só entre 1966 e 1987. Imagina o quanto rendeu desde então. Caraca, bicho. E mesmo hoje, né, velho, acabado aqui, eu não perco uma chance de ver o Ultraman. E se você quiser matar a saudade ou se quiser viciar seus filhos no universo Ultra, hoje em dia você encontra todos os episódios de várias versões do Ultraman no YouTube. Tá tudo lá. Olha só. E esse era o meu assunto de hoje. Poxa, me fala aí. Eu não entendi muito bem a evolução do Ultraman pro Ultra Seven. Você falou assim, tem vários Ultras. Sim. Isso, porque quando terminou o último episódio do Ultraman original, ele meio que volta pra casa. O alienígena, o original. Isso, o Ultraman original vai embora. Só que aí o que acontece? Queriam mais. Aí tu falou, então vamos criar outro herói Ultra. E aí veio o Ultra Seven, que também vai embora no final. Mas ele é um outro alienígena? É outro, ele também veio da galáxia M78, também era da mesma família, só que ele era diferente, era um outro personagem. Entendi. E aí vai. Aí vem o Ultraman Jack, Ultraman... Tem vários. Se você olhar a lista dos Ultraman, tem várias diferenças no uniforme, na máscara. Mas é uma família gigantesca, que não para de crescer, né? Então, eu até coloquei aqui no grupo, tem umas fotos onde umas montagens, eles colocam todos os Ultramans aqui, tem uns 30 aqui, pelo menos. tem Ultraman eu parei de acompanhar faz tempo. Que maluquice. Mantém um design parecido com poucos detalhes, né? De diferença. Eles vão variar, mas todos têm o olhão brilhante, né? Tem a roupa com um negócio no peito. O que muda, sabe o que é? É como o humano invoca eles, como eles se transformam no personagem, e também os poderes. É o tipo de raio, é o tipo de superpoder. É tipo meio Mortal Kombat, sabe? Cada um tem um poder diferente. Sim, sim. E tem algum que eles se interagem um com o outro? Ou deve ter também, né? Tem participações em episódios especiais, como por exemplo no terceira série, que era o Ultraman Jack. Ele é crucificado. Meu Deus, por uma raça alienígena. Tem uma cruz de cristal e tal. E aí vem o Ultra Seven e o Ultraman, o primeiro Ultraman, pra salvá-lo. Entendi. Eu, criança, pulei da cadeira, né, cara? Mas eu tive um troco disso. Enfim. Cara, eu vou te falar que uma das profissões mais divertidas do mundo deve ser ficar bolando esses monstros aqui. Porque, cara, é cada coisa. Tem um pepino gigante aqui, cara. Que é isso? Engraçado que a gente era criança, assistia isso no Jaspion lá, Changeman, né? E achava os monstros incríveis, né? Não, são horrorosos. O Gyodai é horroroso, cara. Dá pra ver claramente que é um cara com 2 bastões. Exato. Gyodai é excelente demais. O bicho na muleta do Changeman. Isso. Muito ruim, cara. Gente do céu, cara. Tem uma versão nova, eu citei mais cedo aí o Shin Godzilla, que é a versão... Tem o do Ultraman também, né, Shin? Você assistiu o Shin Ultraman? Tem também. Eu não acho que eu não vi a série ou o filme, eu não lembro. Mas não, é um tem filme. um personagem, sim.
É porque esse cara, o Hideaki Anno, ele pegou várias franquias dessas, né, tradicionais japonesas de ficção científica. Na verdade, ele pegou o Godzilla, o Ultraman e o Kamen Rider. E ele fez, né, ele fez um filme para cada um, uma releitura dele, né? Então, assim, a história é bem diferente disso que você tá falando. Eu tô tentando lembrar aqui do filme. Eu lembro que tem um alienígena, assim. Com o tempo, a história foi se expandindo e agora eles não vêm só do mesmo planeta ou da mesma galáxia. Às vezes não são nem da mesma raça. Certo. Mas isso, né, foi uma evolução ao longo dos anos. É isso. E ele tem aquela coisa de ficar gigante, né? Ele foi o primeiro que ficava gigante? Sim. Teve até... Mas eram robôs, na verdade. Não eram humanoides, vamos dizer assim. Esse foi o primeiro mesmo. Entendi. E o Spectreman não tem nada a ver com o Ultraman, é outro cara. Não, é de uma outra produtora. É outra franquia. Surfou na onda também. Concorrência. Só que tinha uma coisa inovadora pra época, né? Porque o Spectreman, ele tinha uma lição, uma moral ali sobre proteção do planeta, né? O Spectreman tinha um negócio contra a poluição, às vezes mesmo. Eu até confundi se era o Ultraman ou o Spectreman que tinha isso. Não, o Spectreman é um que a cabeça dele é meio... É indescritível isso aqui, cara. Não dá pra descrever. A máscara até é legal. Mas ele é dourado, é isso. E o Ultraman é o vermelho e branco, né? Aquele tradicional que a gente conhece. Sim. Ele é mais bonito, né? O design dele é muito mais legal. O Spectreman é meio tosco. É melhor mesmo. Imagina se uma produção mexicana, assim, do Ultraman é o Spectreman. Isso. Fiquei lembrando daquele Batman coreano dourado que você achou também, Chile. É bem essa pegada aqui do Spectreman também. Que maravilha, gente. Adorei. Excelente isso aqui. A gente tem que pegar uns desses filmes aí pra botar no baldinho, Chico. Olha. Vou colocar aí, ó. Nossa, esse que você colocou é o comedor de lixo, cara. Eu lembro desse episódio. Comedor de lixo, cara. Que é isso? Era um moleque, ele começou a comer, começou a comer lixo. E ele ficou gigante? Nossa, esse é famoso. Que maravilhoso isso. Gente do céu. Antes de encerrar, então, eu vou usar o meu baldinho Mega Blaster, já que eu não usei aqui. Eu vou colocar, então, o que eu posso usar, né? O filme que eu mesmo coloquei. Eu vou colocar o Shin Ultraman. Pronto, é o filme que Nossa, maravilhoso. Pra gente ver qual é a história do Ultraman e aprender um pouco mais sobre esse herói maravilhoso. E é isso, gente. O que mais que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi que a gente falou sobre Rei que tá na novela da Record. Tá na novela da Record? É. Como é que era o nome daquele rei? Nabukirobi? Peraí que eu fechei o negócio aqui. Que isso? Nabucodonosor. Não era Nabucodonosor. Nabucodonosor? Não, Nabucodonosor é outro. Não é isso, não. Eu só sei que rei bom é o rei Momo, que tem um reinado curto e só existe pra alegrar os estúdios. Isso, só existe no carnaval. Esse rei que é bom. É o Nabonidos. Esse aí, Nabonido, foi personagem de novela da Record. Que olha isso? Aí. Teve uma novela da Record sobre o Rei Nabonido? Não é possível. O Rei Nabonido tá na Bíblia também. Tá na Bíblia? Olha aí. Vou colocar aqui. Rei Nabonido Record. Vamos ver o que vai sair. Vai aparecer algum ator aí, ex-global. Vídeos de Rei Nabonido. Tem esse nome na Bíblia e não apareceu ninguém chamado Nabonido? Tem mesmo. Tá aqui, ó. Nabonido assume como o novo rei da Babilônia. Eu aprendi que o Tom acha que a Tiamat é macho. Não é só porque ela é tia. Mas eu culpo a tradução do Caverna do Dragão por conta disso. Caverna do Dragão, né? Porque eles falavam o Tiamat. Eles não falavam a Tiamat. Sim, e aí, pô, não tem culpa, né? De que a criança não vai ficar questionando ali o gênero do dragão, pô. Tem que fazer o chá revelação da Tiamat. Isso. Eu aprendi que o termo siamês vem devido à região do Sião. Aí eu fiquei pensando se gato siamês também vem de lá. Olha, é uma boa pergunta. Deve ser. Ele fala aqui, ó, o gato siamês, ele é um felino originado da Tailândia. Então, é do mesmo lugar. Sião era Tailândia? Não, era Sião, não Sião. Sim, mas o nome em português é Sião. Em português é Sião. O Monte Sião não fica na Tailândia. Mas é porque monte é outra coisa. Siam, dos gêmeos siameses, Cheng e Eng, eles eram tailandeses. Então pronto, tá resolvido o enigma. É isso mesmo. Todo mundo é siamês, é que vem da Tailândia. Então. Agora o gato é gato tailandês. É isso. Excelente. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau.
Fim da... É 98. 10 anos. Que de repente você não, viu gente, de cassete. 2006, Godzilla 2006. Tá sendo enganado. Cadê? Do Zack Snyder. Você quer teimar com o IMDB. É um filme do Zack Snyder, de 2006. Ou comigo que assisti em 98. Dudu, não existe Godzilla 2006. Nem do Zack Snyder, nem de ninguém. Então, eu tô vendo aqui. Eu não sei de onde você tirou isso. Se você digitar no Google Godzilla 2006, você acha Godzilla 2006. Eu vou digitar Godzilla 2006. Tem até um mapa. Tem até um negocinho aqui, Eu não sei que Google é esse, cara. O meu não aparece nada quando eu ponho Godzilla 2006. Engraçado. Faz o seguinte, parte do princípio que não existe Godzilla de 2006 e continua o seu... É o Godzilla de 98, então. Isso, pronto. Se o céu estremecem, as águas também moverá. Se o mal ataca Vênus, então seu nome é Ghidorah. E quem salvará nós quando o céu se cobrir de trovões? E quem salvará nós quando o céu se cobrir de trovões? Eu digo quem? Godzilla! 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 Fim da sessão.